Boa noite a todos, né? Já estamos ao vivo. Boa noite. A Amanda sempre esquece de avisar, mas tá bem, né? Estamos ao vivo, brincando aqui um pouquinho antes com a galera que está aqui com a gente hoje, né? Eu estou me sentindo uma véia, né? Tô aqui, né? Estamos aí, né? A proposta é a gente hoje falar um pouquinho sobre a questão da juventude. Queria também agradecer a todo mundo que está escutando, né? Porque agora de tarde eu fui no mercado em alguns lugares e o pessoal diz, de noite hoje tem a live da juventude, né? O pessoal me dizia assim, então o pessoal está acompanhando, viu? E então para nós é bem importante, queria agradecer, né, a quem aceitou o desafio aqui de estar junto com a gente, porque a gente sabe que não é só a gente estar aqui ao vivo, né, conversando sobre a questão do enfrentamento que a juventude passa nesse momento da pandemia, mas também instigando, né, a nossa juventude a participar exatamente de como a gente vai sair e o que a gente vai vivenciar pós-pandemia, porque vai ser vocês que vão dominar o mundo, né, no futuro. Então, a gente precisa que a juventude esteja aqui participando e colocando, né, aquilo que imagina para o futuro. Eu sou uma geração mediana, né, então, assim, a gente já está quase assim, caminhando para a última parte e fase da vida, né, mas vocês aqui fazem a construção de um processo que ainda vai ter muitos anos pela frente e que vão deixar para as gerações também que vão advir aí, né, nos próximos anos e milênios. Então, eu queria saudar, não vou apresentar vocês, cada um vai se apresentar hoje, eu sei que nem professor aqui hoje, né, cada um vai se apresentar. A gente pode começar por quem? Vamos deixar as damas primeiro, pode ser? Pode. Tudo bem. Então, vamos lá. Vou começar aqui, a Mariana. Mariana, começa por ti. Oi, eu sou a Mariana, eu tenho 18 anos, eu estou no segundo ano do ensino médio e eu sou jovem aprendiz. No momento, não estou trabalhando. Isso aí. A Jaque. Boa noite, eu sou a Jaque. Eu sou jovem há mais tempo que a maioria dos jovens, assim, mas estamos aí, né? Eu sou formada em moda e tenho um ateliê em Charqueadas. E ano passado eu iniciei a especialização em Educação e Contemporaneidade no IFSU, aqui de Charqueadas. Não finalizamos ainda por conta da pandemia, tem toda a finalização do curso, mas ainda estou pesquisando, ainda estou estudando. Assim. Isso aí. Então, a Priscila. Sou do assentamento 30 de maio, trabalho na Copac e hoje faço parte do coletivo LGBT do Rio Grande do Sul e também faço parte do setor de gênero do MST. É isso aí. Agora o Fernando, vamos vir aqui para baixo. Fernando Marques, eu tenho 23 anos, eu já moro aqui em Charqueadas há bastante tempo, mas eu sou de Butiá, fiz o meu ensino médio ali no IF, faço engenharia ali, e eu sou professor de inglês aqui da cidade, um deles, né? Aí. Matheus? O bom dessa coisa de se apresentar é que eu gosto muito de falar, né? Mas, bem, eu sou o Matheus, eu tenho 25 anos, eu sou técnico em informática pelo IF, eu faço engenharia de computação na URGS, eu sou desenvolvedor de software lá em Porto Alegre, e como onde eu trabalho se preocupa com a minha saúde, eu estou trabalhando remotamente desde março. É isso. Aí. Daniel? Boa noite, pessoal. Boa noite ao público que está nos assistindo. Eu sou o Daniel, tenho 19 anos. Atualmente eu faço técnico em enfermagem aqui em Charqueadas. No momento estamos parados devido à pandemia. Sou jovem aprendiz também e exerço trabalho voluntário na cidade também. Pelos bombeiros, né, Daniel? Bem Exatamente. Legal o trabalho, Daniel. Uhum. Bem, então apresentado, acho que eu estou mais nervosa que vocês, viu? Mas momentos, né? Porque eu tenho medo, assim, daqui a pouco, na outra live da LGBT também, eu tinha receio, assim, de, né, mesmo que a gente tenha todo um trabalho com o pessoal LGBT, tudo, sempre a gente tem medo, né, de uma bobagem, né, no meio do caminho, então a gente tem que cuidar bastante. Então, assim, a nossa proposta aqui, eu queria só dar uns dados para vocês, que eu acho que é importante a gente começar falando um pouquinho
quem é a nossa cidade também, né? Porque a nossa live, ela vai percorrer caminhos, a gente sabe que as redes hoje, né, vão à distância, mas a gente precisa muito se preocupar com essa questão nossa do município, da região, né, da região metropolitana, o que a nossa juventude está tentando construir também. Porque parece sempre quando se fala em jovem, que os jovens não estão atentos, né, a tudo que está acontecendo, assim. Então, a gente até conversava, hoje à tarde, conversava com uma amiga, dizendo que hoje eu falava sobre a questão dos impostos, do estilo do governo que vem vindo, tudo, e a Sofia vai e diz assim para mim, mas pelo menos nós não somos uma monarquia, né, mãe? Ainda temos a democracia, né? E ainda podemos fazer uma construção, né, pela república. Ela começou a me dar uma aula, e assim, imagina, ela tem 13, né? Imagina o futuro, né? Como é que vai ser? Então, pelo menos a gente não pode nunca imaginar que a juventude não faça essa construção, em que não tenha o olhar da realidade do que está construindo muito, né? Então, assim, nós ainda na cidade, por exemplo, em Charqueadas, a gente tem a maioria da população nas classes C e D, né? Então, tem que prestar bem atenção nisso, porque isso também envolve um processo de educação, de libertação da juventude, né? De não dependência da questão do capital financeiro, né? Que a juventude possa ser agentes de transformação. Essa é a ideia nossa aqui com a live de hoje também, né? O consumo, o perfil de consumo da população hoje em Charqueadas, por exemplo, a educação ela está em 11º item de consumo, não? Isso não é a questão, por exemplo, de pagar uma escola privada, é o consumo mesmo, com livros, com material, com coisas que destinem à educação. Então, está em 11º lugar lá no município. A nossa população, a maioria da população é de 30 a 39 anos, né? A gente ainda tem isso. 70% da população depende da sua renda, né? Trabalha porque precisa. E em 2010 nós tínhamos um percentual, porque como a gente não teve o censo ainda, a gente está com os dados muito atrasados de muitas questões ainda, mas 49% da nossa população não tinha o ensino fundamental, para vocês terem noção, né? A Amanda que vê esses dados sempre para mim aqui. Em 2018, eu achei esse dado mais importante ainda, 35% da população nossa, né? 3,5% dos jovens, de quase 39 mil habitantes, dá uma média de 1.350 jovens, não completam o ensino médio, né? Então, assim, quase 5% praticamente, daqui a pouco, da juventude não completa o ensino médio. E isso, para nós, é um assunto muito importante, né? A gente sabe que mudou com a questão da vinda do IFSUL, né? As pessoas começaram a ter um outro olhar para o ensino médio, principalmente, né? A cidade começou a se projetar com uma proposta mais da juventude, uma proposta mais da questão do ensino integrado. Depois veio o ensino superior, né, Matheus? Que o Matheus pode dizer depois melhor disso. Então, Fernando também. Isso, o Fernando também participou muito. A Jaque não passou pelo IF, né, Jaque? Depois a Jaque. Só agora na especialização mesmo, mas na minha época do médio não. E o esforço das escolas estaduais também na questão do ensino médio, né? No EJA e tudo mais que a gente vivenciando, o Daniel passou por isso lá na Cruz, né? Depois o Daniel pode contar um pouquinho. Então, assim, a gente tem um esforço grande aqui, também uma missão de nós começar a pensar de como a gente melhora, né, esse território todo para os jovens. E aí, claro, vai vir vários itens que vem na nossa proposta, a gente fez um roteirinho, claro, né, para nós não se perder aqui hoje, desde a construção familiar, que eu acho que isso é importante, e agora, né, nosso primeiro tema, ele tem a ver com essa questão do que está se passando a partir da quarentena, que é exatamente o núcleo familiar que começa toda a estruturação, né, de um indivíduo. E aí, agora na pandemia, a gente tem uma dificuldade normal, né, desse convívio nos espaços. Então, a gente vai começar exatamente construindo nossa proposta aqui, mas no núcleo familiar, que para nós é importante, que também transcende todos esses dados que a gente está falando, né? Nós precisamos mudar a visão das famílias, que a educação é uma proposta importante também para nós ter uma cidade melhor para se morar, uma cidade que atraia mais a juventude, porque a gente está vendo que os nossos jovens estão indo embora, né? Não estão conseguindo ficar aqui para trabalhar, então isso é uma questão bem importante.
Então, a gente pode começar, quem se habilita a falar sobre um pouquinho essa questão da convivência familiar e o espaço nesse momento agora, porque fica restrito, né? Todo mundo dentro de casa, né? Enclausuradinho, né, Matheus? Não sei quem pode começar. Matheus, tu tá aí com as mãos. Eu começo, é que eu gosto. Vai lá. Eu acho que a minha mão tem um motor assim que eu começo a falar. Eu não controlo elas, mas assim, o que acontece, tá? No meu caso, eu estava morando em Porto Alegre, porque a cidade não conseguiu me segurar, que nem tu mesma disse. Mas, daí, com essa questão toda de ter ficado tudo remoto, eu vim para casa. Então, digamos que o meu quarto virou meio que um gabinete de desenvolvimento, essas coisas assim. Então, quando tem uma reunião, alguma coisa, teve que se criar uma rotina de, ó, ele está numa reunião, não dá para fazer barulho em volta do quarto dele nesse momento. E esse tipo de coisa. Mas, no geral, pelo fato de eu estar com a minha família, com o pessoal todo, não tá sendo ruim. Porque, querendo ou não, eu moro sozinho em Porto Alegre. Então, pelo menos agora eu posso ficar aqui com o pessoal. Porque eu me mudei por causa da logística de trabalhar e estar em Porto Alegre. Como está tudo remoto, retornei. Então, no geral, assim, apesar da quebra de rotina ser uma coisa muito estranha, especialmente no começo, não está sendo danoso, assim, não tá, pelo contrário, está sendo ao menos está sendo uma quarentena mais confortável, um isolamento mais confortável que eu estou tendo. E no geral é isso. A Rosângela mutou o áudio dela. Fernando, tu pode falar. Posso falar. Assim, para mim, essa questão do convívio, ela é um pouco diferente porque eu já morava sozinho aqui em Charqueadas. Na verdade, eu moro com mais 2 amigos. Então, eu já tô longe da família, assim, né? Não tô ali naquele convívio diário. Claro que agora a gente está sem poder se ver bem menos, muito menos. Mas é um desafio, eu acho que ficar mais em casa. Agora eu, como professor, a gente pô, tem uma conexão com os alunos também, essa coisa de ir até a sala de aula, conversar, a gente cria um laço de amizade. E a gente estava fazendo agora essas aulas à distância, assim, para tentar minimizar um pouco esse impacto. E acho que isso também muda. Eu sou um cara muito falante, muito de conversar, muito de abraçar, sabe? E durante esse período está sendo um desafio. Acho que não é tão, não pega para mim tanto a questão familiar, porque eu já morava aqui só eu e tal. Mas essa questão social, no geral, para mim é bem complicado durante esse período. Tá bem, Jaque? Como eu já trabalhava em home office, né? O meu ateliê é na minha casa, assim, então eu não sofri muito esse impacto de estar em casa e também estar no trabalho mais ou menos no mesmo ambiente, assim, né? O que eu acho que fica mais complicado é a questão dos familiares que estão longe, assim, que tu não pode visitar, que eu costumava, né, canceriana, visitar a avó, aquela coisa. E daí eu, né, acabo, tipo, fazendo coisas de, tipo, eu vou no mercado, daí largo as compras de longe e não... Eu acho que mudou mais essa questão do convívio, assim, da forma que tu vai conviver com as pessoas, sabe? Pensando num presente e também num pós, né? Num pós-pandemia, assim, acho que vai mudar muito a forma como a gente se relaciona, assim, com as pessoas. Tá bem. Daniel? Mudou bastante essa questão, porque como jovem aprendiz trabalhando em escola, nós tínhamos o contato dos pequenos, o convívio, o abraço, a efetividade deles era muito alta. E às vezes a gente encontra, passando na rua, mercado, farmácia, lugares que a gente frequenta, eles querendo vir abraçar e tu explicando que não pode. Então, criança tem aquele vínculo de querer... Criança é muito carinhosa e tu querer demonstrar também pela criança, mas com a pandemia, tu não poder dar um abraço é bem complicado, ficou bem complicado. Tá bem. Priscila? Em dezembro, eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, né? Lá na Concear, no setor de
de gênero. E aí, então, até março, eu estava mais lá, né? E estava sentindo falta de estar mais aqui em Charqueadas, enfim, no assentamento. E aí, com essa pandemia, na verdade, isso meio que me reaproximou, assim, dos meus familiares. E ali na cooperativa, na Copac, a gente continua trabalhando, né? Tanto no supermercado, quanto lá dentro do próprio assentamento. Então, as pessoas, querendo ou não, a rotina delas tiveram que seguir lá, com cuidados, é claro, mas eu acho que, para mim, me aproximou mais dos meus pais, enfim, das minhas irmãs, mas não é a realidade de todos os jovens, assim, do campo, porque, principalmente os LGBTs, ficar mais nesse... sem o contato dos amigos, enfim, de poder sair. Eu conversei com vários, que tem o coletivo da juventude também, então isso está pesando bastante o convívio deles, assim, né, com as famílias e tal, por não ter aceitação e, enfim, Tá mais ou bem, menos isso. tá bem. Mariana. Aqui em casa, essa situação da quarentena, da pandemia, tá fazendo a gente repensar as nossas relações. Porque antes eu e minha mãe passávamos o dia inteiro fora e a gente voltava só de noite para casa, trabalhando, estudando. E agora nós três ficamos o dia inteiro em casa, eu, a minha mãe e meu pai. Os meus irmãos estão morando na casa deles, isolados da gente. E também é bem complicado ficar longe, porque a gente se via sempre. E agora, nessa quarentena, a gente está planejando reformas em casa. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo, pintando parede, botando textura na parede, trocando móveis de lugar o tempo todo, para dar essa acalmada nos ânimos, né? Isso aí, mas vocês têm consciência, né, que na verdade a realidade de vocês é uma realidade bem boa, né, frente ao que a maioria da população, quando eu fiz a referência aqui na classe C e classe D, a maioria das pessoas não tem, talvez, nem a consciência, né, e as pessoas moram muito aglomeradas ainda, a gente sabe de casas que tem várias famílias, né, morando junto, a gente tem uma realidade econômica que está mudando o perfil, as pessoas estão sofrendo despejo bastante, né? E acabam morando junto com outras, então onde tinha 5, daqui a pouco vai ter 10, e assim a gente vai ter uma dificuldade tremenda na questão da prevenção do Covid, né? Então, assim, por isso que a gente falou um pouquinho dessa questão do convívio familiar, e as dificuldades, elas são principalmente daquela rotina, né? Que a prática capitalista impõe a gente, que é chegar, acordar e trabalhar, voltar, não dá tempo de conversar com a família sobre o cotidiano nosso, da família, né? O que se gosta da cor da parede, o que gosta de ter aqui, de ter ali, mas não é a realidade da maioria da nossa população. A realidade da maioria da nossa população ainda é uma inconsciência da sua capacidade também de se inserir como cidadão, né? E pelas questões da desigualdade social. Não é todo mundo que tem uma casa, que tenha um espaço para poder se isolar, né? Então... Para fazer as reuniões do Matheus ali, né? Isso, que nem eu expulso aqui todo mundo, né? Vai todo mundo para a sala, daí para de lavar louça, Sofia, vai para a sala, né? E eu fico aqui. Então, assim, não é todo mundo que tem isso hoje, né? A convivência sabe disso. A Priscila, que vem do movimento MST, que sabe que a família dela morou 4 anos embaixo de uma lona aguardando, né? A questão da reforma agrária na época, e ter uma terra que hoje é uma terra produtiva, né? Graças a Deus. Mas a gente sabe que não é assim a realidade hoje da nossa população, né? E aí vocês... Nessa espera, né? Oi? E tem muitas famílias ainda nessa espera, embaixo da lona preta. E aí, como é que fica o cuidado deles, né? Com a prevenção, exatamente, né? Então, aí vem o outro tema, assim, que é uma coisa que eu vejo, a dificuldade mais das famílias é entender essa rotina da juventude com os amigos, por exemplo, né? Essa noite mesmo eu estava de plantão em home office em casa, a Sofia ficou comigo até as 4, 5 horas da manhã, conversando com eles pelo celular e estão ali, né? O Matheus, eu tô cansada de falar com ele de madrugada, né? A gente conversa de madrugada. Então, vocês têm uma outra rotina, né, Mariana? Tem uma outra jeito de viver. A madrugada é uma benção, né? Eu adoro, né, a madrugada, porque eu faço plantão, então é quando eu mais produzo, quando eu faço grandes debates, né, Matheus? Com coisas
vezes é de madrugada. E a juventude tem isso, né? De estar ocupando esses espaços. Então, como é que fica a angústia, né, de não se relacionar com os amigos, de não poder se encontrar? Porque é difícil mesmo, né? Não é uma coisa que a gente parta de um momento tranquilo disso, né? E o contato físico, que é a marca registrada das crianças da juventude, que é o abraço, que é o beijo, né? De poder se encontrar, está causando um problemaço na questão mental hoje, né? Das pessoas. Então, acho que a gente podia emendar um pouquinho isso dessa angústia, né? Das relações entre vocês com a galera, como se diz, né? E também um pouco disso, desse processo mental que a gente tem sofrendo, né? Eu vou fazer um roteirinho como eu estava fazendo aqui para mim não me perder, tá? Só para eu vou chamando um e outro. Então, volta o Matheus agora de novo aqui. Vai lá, Matheus. A questão até da saúde mental, um dado muito interessante é que a gente tem aquela pirâmide etária brasileira, né? E toda pirâmide etária brasileira, ela é tipo, é um formato meio que assim. A de charqueadas, não. A de charqueadas tem uma verruguinha, que é a dos homens de 25 a 34 anos. Tipo, tem uma proporção muito maior de homens jovens encharqueadas do que no resto do país. Porque eu não sei. Matheus, tem, é o presídio. É os presídios. Ai, que dado triste. Caiu a ficha agora do Matheus aqui, agora falou, caramba. Então, ignorando esse dado, então a gente tem a pirâmide etária normal. Quebrou meu argumento. Mas, enfim, de qualquer jeito, tem todo um pessoal que está preso. Olha, eu acho que no dia que acabar isso tudo, tiver a vacina, vamos fazer uma festa no Parcão para comemorar a vacina. Uma coisa direto. Vai ter umas 20 festas. Uma galera não. Eu penso muito grande. Vai ser uma festa só, mas de uma semana. Um negócio campado. Vamos fazer o Woodstock no meio do Parcão. Mas, assim, o que acontece, né? Tipo, até por eu morar em Porto Alegre, eu já estava há um tempo sem ver meus amigos. E agora combou mais 2 meses sem isso. Então, tipo, todo mundo virou amigo virtual agora, né? É um fenômeno incrível. Mas no mais é isso, é aquela saudade, aquela coisa assim, tu não pode dar um rolê com o pessoal, tu não vê o pessoal, tipo... e tu xinga o pessoal quando o pessoal sai, porque esse pessoal que sai nesse meio tempo é porque nunca teve uma faltinha de ar na vida, porque se tivesse tido, não ia estar saindo de casa. Então, além de ter essa questão da saudade, tem também o desgaste de ter reclamação, querido, não pode ficar saindo de casa não, e tô me metendo mesmo. Daí o amigo fica bravo, mas pelo menos fez sua parte. Fiscal da quarentena. Eu devo ter perdido muitos amigos nesse tempo, porque eu sou muito chata com essa coisa de ficar em casa. É que é uma questão de responsabilidade com o outro, né? Sim. Isso. Olha só, o pessoal tá dele assistir. Queria mandar um beijo para Thaís Maier, a Thaisa, né, que me ajuda na área da saúde, estudante de saúde coletiva, uma jovem também. O Everton está colocando aqui para nós que 60% das pessoas na Suécia vivem sozinhos. Isso é triste, né? Na verdade, não é uma coisa... É estranho, mas ok. É, muito. Deve ser sofrimento demais. A Rose Carvalho está aqui vendo nós, né? Tem bastante gente já vendo a gente aqui na live. Então, quem mais? Daniel. Daniel, tu estava louco para falar. Eu acho que a Jaque. Eu acho que tem uma questão também que eu me enquadro, que é o tipo de trabalho que eu tenho, que vai muito questão de eventos, né? Feiras, eventos, estar com as pessoas, e até o trabalho com arte. Alguns amigos meus, tatuadores, que depende desse contato, de compartilhar sua arte com um contato humano. Acho que então entra um pouco do rolê e um pouco do trabalho também, meio que se mistura nesse sentido, assim. Tem muitas pessoas, muitos jovens, que o seu trabalho também depende de um certo rolê, assim, né? E daí eu conversei com adolescentes, assim, um pouco mais jovens, que é o que mais ocupavam o Parcão, acredito. E uma das coisas que mais assim saiu de descontentamento com a questão da quarentena é não poder estar no rolê, assim, né? Não poder sair com os amigos, assim. Eu gosto desses rolês também, né? Uma política que não gosta de rolê é meio... Exato. Daniel, tu ia falar, né, Daniel? É uma coisa, como tu havia falado já, sobre as crianças também.
Uma coisa que a gente dizia muito para eles antes da pandemia é larga o celular, vai brincar no pátio. E hoje a gente pode ver que, se a gente parar para pensar, a gente está dizendo totalmente o oposto para eles, porque pega o celular, vai estudar, pega o celular para ver tal coisa, porque eu imagino, se para nós já é difícil ficar dentro de casa, imagina para uma criança. É bem complicado, assim. Eu acho que está todo mundo bem fervoroso, assim, para que essa pandemia passe de uma vez, para que venha a vacina, que todo mundo possa se encontrar de novo, porque meu pensamento não tem nada melhor do que estar junto com as pessoas que tu goste e tá assim se prevenindo. Os nossos avós mesmo, nossos pais, tem que ter todo um cuidado. Então, eu acho que está todo mundo bem ansioso para que passe logo e a gente consiga dar aquele abraço de novo, se reunir, fazer nosso churrasco, nossa junção. Tá todo mundo reunido novamente. Isso. Tem mais um jovem aqui vendo nós, o Leonardo Aze. Tu conhece, Matheus? Tá vendo aqui nós, né? O Leonardo. Baita cara. O Leonardo, a gente conquistou um título de cidadão charqueadense, porque ele é de Butiá. O Leonardo fez, né, o trabalho da questão da prótese, né, aqui no IF, e foi um trabalho que passou pelo mundo, né? Um jovem que andou pelo planeta todo, quase, que nem eu brinco com ele, né? Então, acho que ele é merecedor, levou o nome da nossa cidade, né? Distante, e sem falar na inteligência da pessoa, né? Eu posso dourar um pouco a pílula dele? Pode. É que o Leonardo tem a questão, tipo, que ele estudou numa escola daqui de Charqueadas, né? E não foi só a prótese. Tanto que ele também fez um fone todo diferentão, que também deu uns títulos para ele, uma coisa assim para cegos. E o mais legal é que uma vez ele participou, assim, para tirar do nível das pessoas que tem nessa cidade. Eu acho que a cidade é uma delícia. Que ele passou um mês em Israel, numa universidade lá, fazendo pesquisa lá, porque ele competiu com todo o país em relação para ter uma vaga. Não, foi 5 pessoas brasileiras, uma foi o Leonardo. E, assim, coisa de alto nível que ele fez lá, ponta de lança de tecnologia, porque antes ele estudou aqui. Isso, eu queria dizer para ele que eu sou uma sonhadora igual a ele também, da questão do nosso polo tecnológico, né, Fernanda? A gente tem falado sobre isso bastante. Vai sair. Nós vamos pensar um novo modelo, uma nova matriz, né, Daniel, também da questão tecnológica do nosso município. A nossa região tem, eu acho que tem dois viés importantes, e aí a gente pode até falar um pouquinho da questão também já partindo para a questão do trabalho, já na pauta, a gente pode antecipar uma outra. Aqui não tem problema se virar um caos, né? Não tem problema. A gente entende. Isso, o roteiro é só para nós deixar a Mariana calma, que eu disse. Mas tranquilo, né? E a Mariana está super bem, estou bem, né, animada, porque eu acho que vocês têm essa visão, assim, nós temos duas coisas bem fortes que estão emergindo na nossa região, que é a questão tecnológica pelo Instituto Federal, né? Que acho que a gente tem que começar a pensar nessa matriz, né, econômica já para ontem, né? Nós já estamos pensando em ontem. E tem a questão da saúde, né, Daniel? Que nós também temos um polo aí, né? O Hospital Regional de São Jerônimo, mais junto com Charqueadas, né? E com toda a rede que a gente possa estar trabalhando, também é um potencial, né? Na verdade, a gente tem a Multilab, que nós temos, né, no município de São Jerônimo, produz medicação para o mundo todo, né? Então, assim, a gente precisa começar a enxergar um pouquinho mais disso que o Matheus estava falando, que é a qualidade que nós temos dentro da nossa cidade, na nossa região, para a gente poder. Eu acredito muito que a juventude vai conseguir fazer esse tipo de trabalho no futuro, né? Mas nós aqui, a minha tarefa dos velhinhos, né, é tentar ajudar a fazer esse encaminhamento, que seja um processo que possa estar dimensionando principalmente esse tal mercado. Você sabe, tem uma pessoa chamada mercado, né? Até ia mostrar para vocês, eu não consegui ler um livro agora na quarentena, porque a quarentena para mim não existe, né? Eu passo só na função. Mas aí eu comprei um livro, ó, que é esse aqui, ó. Vamos ver se chegar. Ó, é do David Harvey, né? Que fala da questão dos 17 contradições e o fim do capitalismo. Que a gente sabe que não é um fim, né? Mas existe um movimento, né? Todo. Então, eu quero ver se eu consigo ler ele nesse tempo. E isso faz, na verdade, com que a juventude se aproprie exatamente de uma nova proposta, né, de espaço de trabalho, de economia, que seja mais humanizada,
porque essa ganância pelo poder e pela questão econômica foi que levou nós a ter um Covid hoje, você pode ter certeza, né? Porque, assim, a fragilidade da população colocada numa desigualdade social gigantesca econômica, né? Só olhar lá para a África, olhar para os países mais distantes, e aqui no Brasil nós temos lugares terríveis, né? A gente sabe dessa fragilidade da imunidade das pessoas, ela vem de ter os direitos sociais garantidos. É casa, comida, é estudo, é trabalho, né? É tudo junto. Então, a juventude tem que se apropriar desse tema, assim, para poder fortalecer as propostas dos espaços novos de trabalho para vocês, né? Eu acho que isso que é importante, assim. E junto com a pandemia vem um redimensionamento novo desse processo todo, né? Que traz novas profissões, na verdade, né? Nós estamos aqui, então a juventude vai ter aqui uma tarefa grande, que não é um simples técnico de enfermagem, Daniel, né? Vai ser um técnico de enfermagem que vai ter que ter um dimensionamento gigantesco do processo de trabalho dele, né? Onde ele está inserido. Então, esse é um debate que a gente pode agora aqui abrir, que eu acho importante para vocês, né? Também ver um pouquinho dessa noção. A Mariana falou algumas coisas das dificuldades. Quem quer falar sobre isso? Matheus está se coçando. Eu posso falar, tá. A primeira questão do polo, né? Pensa comigo. O problema da cidade é que ela não está conseguindo segurar a gente. Porque, assim, vai lá, a pessoa fez o técnico de química na CIS, tá? Vai trabalhar lá em Triunfo, vai para Canoas. Essa pessoa, ela vai ser absorvida para algum lugar, porque é um pessoal muito bom que sai de lá. O pessoal do IFE, da informática, olha, seguido eu tropeço num Tecnoput. É tudo para Porto Alegre. Agora, pensa comigo. Porto Alegre está em todo um processo de virar uma capital tecnológica. Tem aquele Pacto Alegre e tal. Primeiro que, assim, eles vão conseguir fazer isso porque estão levando charqueadense. Porque esse charqueadense não ia falar isso não, porque a gente é muito bom. Segundo que, assim, é tanta empresa tecnológica absorvendo a gente que é uma coisa assim a se pensar. Por que a gente não está mantendo esse pessoal aqui? Tá? E isso se aplica ao pessoal da mecatrônica também, sabe? Porque eles não trabalham só em indústria, é um pessoal muito amplo, assim. Então, assim, a gente tem a questão de não estar segurando esse pessoal, a gente tem essa questão dos postos de trabalho da cidade até da indústria diminuindo. Isso é uma questão, acho que é, tipo, até foge do município. Tem até a questão da Lei Candir, que está desindustrializando o Estado. Então, a questão é, a gente tem que repensar a matriz econômica para manter esse pessoal aqui, porque senão vai virar uma cidade dormitório. Estamos nesse processo, sabe? E é basicamente isso. Tem que se repensar uma nova economia que mantenha esse pessoal. Porque, assim, é uma economia muito burra tu pegar, tu ter um município que as pessoas saiam estudadas, formadas, e elas vão lá aumentar o PIB da cidade vizinha. Isso assim, eu acho inconcebível, assim, sabe? Tipo, o tempo que eu tô morando em Porto Alegre, eu podia estar trabalhando em charqueadas e gastando dinheiro em charqueadas, e assim ia, sabe? E já respondendo uma pergunta do João Guerreiro, que ele falou assim, que ele falou sobre os jovens que saem sem máscara. Assim, no geral, o SUS está distribuindo máscara? Não, assim, até ontem o prefeito teve na Câmara, né? A gente estava cobrando, né, do pessoal, foi feito 40 mil máscaras para a comunidade. A princípio, falaram que estavam sendo distribuídas, né? Mas é que não é só dar a máscara, né, Matheus? As pessoas têm que ter um processo de conscientização. Eu até estava falando para ele que eu acho que os agentes comunitários de saúde têm essa tarefa, né, de estar junto à comunidade, orientando, né? Por exemplo, eu conheço o jovem que passa aqui na minha rua do lado, eu posso conversar com ele, né? O agente comunitário de saúde, ele tem essa tarefa nas regiões, de estar fazendo educação em saúde, e botar máscara é educação em saúde. A Thaisa recém falou aqui, a Thaís estava dizendo que o debate é importante da juventude na questão da saúde pública, né? Para as pessoas entenderem a importância do SUS nas suas vidas, a importância de utilizar a máscara, a importância do esporte, de fazer exercício, tem toda uma dinâmica que o agente pode fazer. Então, não é só usar máscara, né? Então, assim, só para responder ele, eu tenho 3 respostas. Ou é falta de informação, perdoável, tá? Ou é falta de condição, ok? E o terceiro caso é quando a pessoa tem informação e condição e não usa, é irresponsável só. Não tem como ampliar muito isso. A gente sempre pensa em acreditar que são as duas primeiras que tu falou, isso, né? Isso. Eu espero que seja, porque assim, esse tipo de irresponsabilidade é uma falta de senso de coletividade que é preocupante, na verdade. Né? Sim,
Pelo que eu conheço dos jovens, provavelmente tem alguns, que jovem, ensino médio ainda, né? Tem alguns que podem estar com vergonha de usar porque os outros jovens vão dar risada porque ele está usando máscara para ir na padaria. E isso acontece muito porque eu já estive desse lado de sentir vergonha de usar as coisas porque os outros iam falar. Sim, eu vejo isso aqui em casa também, né? Tem que estar brigando com a Sofia, vai a algum lugar e diz, bota máscara. Ai, mas a gente não tem que botar a máscara, né? Não adianta. Mas é que o bullying, ele parece que é... Eu não sei se o bullying é uma questão, parece que enraizada na juventude, vocês acham? Sim, é que muitos jovens aprendem isso em casa ou vendo outros jovens que aprenderam isso em casa. E aí a gente fica incapacitado de reagir a isso, porque a gente não tem uma base do, tipo, tá tudo bem fazer uma coisa diferente do outro, tu não tá errado. Mas a gente não tem essa base, então a gente fica com aquele medo de sofrer porque é muito ruim, é incapacitante. Sim, na verdade, então a gente poderia dizer que o bullying é fruto do preconceito, né? Das coisas todas, né? Totalmente. Por isso que eu estava dizendo que o núcleo familiar e a pandemia agora traz à tona vários temas, né, para a gente, porque esse convívio com a família é que vai fazendo, né, moldando o caráter, né, a personalidade das pessoas, a vontade de viver, né? E isso também tem muito, eu admiro muito a Priscila, né, assim, ela sabe disso, pelo fato dela estar no movimento que é machista, né? Eu brinco com eles, é machista, é mesmo, é bem machista, homofóbico. Machista, né? Ela ser LGBT, aqui saudar ela por isso, não é fácil, né? Porque é um tema bem difícil, né? Porque esses preconceitos, isso tudo já começa exatamente dentro da casa e depois parte para a sociedade, né? Então, assim, como é que é tudo isso, Priscila, lá no MST? Então, como todo lugar, isso acontece, né? O setor de gênero, então, do movimento fez 20 anos esse ano, e então é uma construção ainda muito nova, né? Que a gente está sempre tentando debater para ter igualdade de gênero, tanto em reuniões, tanto em lives, que nem foi falado hoje, eu tive reunião, e foi pedido mais participação de mulheres, né? Porque em grande maioria quem vem se expressar, enfim, é os homens, né? Mas eu acho que nessa questão da juventude não usar máscara, esse bullying acontece, eu acho que não em sua maioria, mas ele acontece e acaba travando, né, os jovens de usar. E o assentamento ganhou máscara essa semana, teve distribuição, eu estava lá e foram alguns agentes lá e distribuíram. Eu não sei se está sendo feito em todas as áreas, assim, mas eu acho que a parte do machismo, enfim, no nosso movimento, ela é pertinente, mas a gente está lutando e está se juntando aí com os jovens, com os LGBTs, com as mulheres, e vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Eu queria até agradecer, Priscila, porque o pessoal do MST, eu te falei, né, nível de estado, me convidou para fazer uma fala ontem, Matheus, para os dirigentes, Fernando, todo o estado, foi bem legal, assim, a Salete, né, lá do assentamento de Tapes, e eu sinto falta disso, né, da participação das mulheres no MST, né, mas eu convivo com uma assentada aqui em casa, que é a Sabrina, né, a Sabrina, quem não conhece a Sabrina é um fogo de dureza, né, então, assim, eu aprendo muito com a Sabrina, né? Porque ela vem exatamente da origem do movimento, né? Ela é uma assentada aqui do assentamento novo, do lado ali da CPA. Nova Esperança. Isso, então a gente aprende muito, e ela me conta, e assim, e todo o machismo que é enfrentado, né? Porque quando ela foi assentada era por ela, né? Pela luta dela, como buscar a terra, e ela planta muito, mas ela enfrenta todo esse preconceito, né? Então, queria saudar a Sabrina, que a Sabrina é importante na nossa vida também. E, Daniel, tu ia falar? Não? Não, acho que o Matheus quer falar. Eu tenho uma pergunta para a Priscila. A gente pode fazer pergunta entre a gente? Pode. Tá, assim, saindo um pouco do assunto, mas uma coisa que pode ser interessante. Há pouco a gente discutiu toda a questão de repensar a economia e o emprego na cidade. Uhum. Tu é um caso muito especial que tu trabalha numa cooperativa, sabe? E dentro de todos os assentamentos, o nosso é muito especial por causa do COPAC, por causa de todo o trabalho interno de vocês.
Eu queria saber se tu acha possível que em todo esse repensar a economia do município, tu acha que a gente teria espaço para ter outros tipos de cooperativas, que nem São Jerônimo, que esteve a das costureiras? Isso é uma coisa que eu me questiono às vezes. Será que esse não seria um modelo legal de emprego que se tem encharqueadas? Isso é uma coisa... Olha, eu acredito que teria espaço, sim, e acho que isso ajudaria no desenvolvimento da cidade, porque a nossa cooperativa tem 30 anos, e depois dos jovens que agora já são adultos, né, vem seguindo as gerações, então eu comecei a trabalhar com 12 anos, então aprendi todas as áreas, e eu acho que seria muito interessante, tipo, cooperativas não só de agricultura, mas enfim, em várias áreas, né? Eu acho que seria muito interessante, sim. Só para contar para vocês, também ontem eu pedi para o prefeito, né, para fazer exatamente isso, juntar as costureiras. Nós já tivemos esse histórico aqui na cidade, né, de ter uma cooperativa que trabalhava com a questão da economia solidária, se chama isso, né? Eu até sugeri que conversasse com o Daniel, o prefeito de Butiá, porque eles fizeram 40 mil máscaras, né? Acho que vocês viram lá com as costureiras do município, né? Eles fizeram uma rede toda. Mas aí ele me justificou outras questões, né? Não quis entrar, mas acho que é o momento exatamente para isso, né, Matheus? Acho que agora é para a gente ver, inclusive, colocar a juventude. Só para terminar, assim, a JGB também é uma empresa que é nossa exportadora de EPIs, né? De material de proteção. A Jaque aqui, eu queria aqui também saudar, a Jaque é uma produtora de material de EPIs, né? Ela fez doação para o hospital daqui, né? Então, assim, ela redimensionou a capacidade dela, né, na produção da costura também, porque ela teve que estudar, né, a técnica, ver o tamanho, ver tudo direitinho, conversar com as pessoas. Então, a juventude também participou desse processo. Eu acho que tem muito para contribuir, né, nessa questão toda, né? Acho que a Jaque tem essa visão também, né, Jaque, disso tudo. Acho que dessa questão mesmo que nós estamos falando de ressignificar o trabalho, né, é uma questão pertinente em vários aspectos, e eu estou inserida mais nessa área que é produção, porque eu tenho um ateliê, eu produzo coisas, né, produzo objetos, mas também tem uma questão cultural dentro disso, porque depende de evento e depende de pessoas circulando na rua, né, para te vender o teu produto ou até compartilhar as ideias, né, com as pessoas, assim. E eu acho que o que falta muito na cidade é a questão da qualidade de vida, assim, né, de ter espaços, de ter eventos, uma coisa que a gente sempre conversa, né, que é a questão do parcão, de ter um espaço para os produtores poderem compartilhar os seus produtos, ou os artistas poderem se expressar e compartilhar a sua arte, né, num espaço que já tem um convívio de pessoas, que é um espaço que é de lazer, mas também que pode ser de trabalho, né, de fonte de renda e de cultura, arte, enfim. Estou aqui falando com teu amigo, Fernando, conhece o Manuel, né? Primo do Pierre. Primo do Pierre. Pierre, pô, famoso Pierre, cara, com certeza. Manda um abraço para ele aí. Tá, olha só, eu estava vendo essa questão, a André Colar está te mandando dizer que te ama, Matheus. Aqui, eu vi. A Sica também mandou uma coisinha. Só para, eu acho, para concluir minha parte nesse assunto, assim, a Jaque e a Sica, que comentou ali, assim, essa coisa muito bonita do artesanato. E assim, e tanto quanto a questão do assentamento, quanto a toda essa questão do artesanato, das cooperativas, o milagre econômico não vem de fora. Ele não pode ficar pensando assim, porque a empresa X vai vir do céu, vai ver que aqui é o melhor lugar do mundo, porque é de fato, mas ninguém vê isso. Mas assim, porque aqui é o melhor lugar do mundo, a gente vai se instalar aqui. Não, não é. A gente tem que resolver nossos problemas aqui. Por isso que a Sica, a Jaque, o assentamento, todos são coisas tão mágicas e que funcionam tão bem. A indústria já deixou a gente na mão. Esse pessoal nunca parou de trabalhar aqui, por exemplo. Bem, então eu acho que isso também, para nós poder chegar, fazer essa construção de todo o processo de trabalho, criar espaço para a juventude, né? Além do que a gente tem, que eu acho que é muito precário, vamos começar a falar, daí eu sei que o Fernando vai adorar, começar a falar do que é disponibilidade de internet hoje na nossa cidade. É um caos, né? Assim, então, horrível. por aí.
das Você imagina no assentamento. Imagina no assentamento, né? Então, assim, as condições não são as mesmas. E a Mariana também, ela, quando a gente estava montando o roteiro, eu me lembro que ela falava principalmente assim, exatamente, não são as mesmas condições que os jovens têm, né, de acessar. Hoje, com a questão das aulas remotas, à distância, como queiram, né, a linguagem aqui, mas a gente tem uma necessidade gigantesca de operar que melhore essa estrutura hoje para todo mundo, né? Principalmente para essas classes C, D e E, né, que não têm acesso a tudo que nós aqui, nosso contexto aqui tem. Mas a gente precisa melhorar isso. Então, eu sei que vocês devem estar pipocando para falar sobre isso, né? A dificuldade de equipamento, de internet, né? De tudo mais que a juventude vem buscando, na verdade. Fui fazer uma visita na Escola São Miguel, até fui naquela M3 comprar máscara, óculos para mim de proteção. Aí Muito bom. Eu vi que a Rose estava lá na escola, atravessei e fui conversar com ela, e aí ela foi me mostrar ali umas reformas que a escola fez, tudo que é uma tristeza, né? A escola está apertada, a escola não tem espaço, né? Precisa daquela área ali, nós estamos lutando desde o início que volte aquela área do lado do ginásio, né? Para eles, na área do esporte, né? Não tem sala de aula, então assim, nós estamos com um problemão naquele lugar, né? Chamado São Miguel, porque nós precisamos de ter espaço para comportar essa juventude, né? Para botar todo mundo lá para dentro, as crianças e os jovens. E aí eu estava vendo, ela me mostrou o laboratório de informática que ainda não está pronto, né? Assim que não está pronto. Tinha acho que 4, não lembro quantos computadores. Eu disse para ela. É de várias escolas, né? Não é de uma ou de duas, é de várias. Pois é, mas a gente precisa, não sei, posso ter errado, mas a gente precisa que todo mundo tenha ou um telefone potente, né? Ou um tablet, ou um notebook. Eu acho assim que não dá mais só para construir essa ideia do laboratório, né, Fernando? Tu que é professor pode falar melhor para nós isso. Acho que tem que ter uma apropriação mais desses instrumentos, assim, desde pequeno, na verdade, né? Que as crianças, conforme cada idade, tu vai dando o tipo de instrumento necessário, né? Ferramenta que seja compatível com a idade dela, né? Isso, Tu quer falar um pouquinho sobre isso? Que tu vive isso com os alunos também, né? Eu vivo. Assim, como tu falou, eu acho que a nossa realidade é um pouco melhor, vamos dizer assim, do que a grande parte da população. E eu vejo isso também com os alunos ali. Claro que a gente vê casos diferentes, né? Mas, assim, dentro do meu convívio ainda são exceções. Mas, assim, a questão que eu acho que é válida é que a internet já é uma coisa que eu vejo como tão essencial, né? Que parece que não faz sentido, assim, uma criança, um jovem, não ter um acesso de qualidade ainda. Eu acho que pega tanto na parte de informação quanto na parte de convívio social, que hoje a gente está isolado de todos, muito mais, né, fisicamente, e, tipo, o nosso contato do dia a dia é via internet. Se a gente parar para pensar, tu, Rosângela, que tem um pouco mais de experiência, vamos dizer assim, viu muito mais coisa aparecer, né, viu a gente começar a ligar para as pessoas, enfim, né, antes um pouco, mas, enfim, mandar mensagem de texto. Hoje eu conto nos dedos quantas ligações eu faço no mês, né? A gente usa muito WhatsApp, muito internet, muito Instagram, as redes sociais estão muito no nosso dia a dia, né? Hoje, sei lá, talvez a Sofia está com 12, 13, né? 13. Ela já nasceu numa era de celular, de rede social, e eu acho que isso eu acho que nem é mais tendência, já é uma coisa que é natural, veio pra ficar, né? Veio para ficar. Parece que não faz mais sentido, assim, a gente saber que tem pessoas que não têm acesso, às vezes, nem a celular, né? E ainda existe bastante gente, eu acho que isso que tu falou, essa questão de acesso à internet, principalmente para a juventude, mas para todos, né? Uma época teve no Parcão, né, uma rede de acesso. Uma tentativa, né? Exato. Eu ia te dizer isso agora. Não lembro se funcionou um tempo ou não, mas era uma ideia muito boa, né? Que nem o pessoal falou, tipo, é um ponto de convivência que o pessoal vai lá praticamente
É que teve um programa, Fernando, tu lembra da época do governo, não sei se foi do Lula da Dilma, que era cidades digitais, né? Ah, me lembro. Não tinha recurso financeiro para as cidades fazerem projetos, era federal, né? Então, agora, como a gente não tem nada, a gente só tem problemas, né, com o governo federal, né? Só tendência fascista, como se diz, né? Então, a gente não consegue pensar em projetos que possam agregar, né, na questão toda, né? Posso dar mais um temperinho da Dilma? Pode. Assim, mas assim, o que acontece? Durante do começo ao final abrupto do governo dela, se tinha uma ideia de educação digital. Tanto que algumas universidades, inclusive o IFE de Pelotas, eles colocaram uma licenciatura em informática. Então, claro, num passo até um pouco lento, mas se está pensando num tipo de educação mais digital, tipo, pelo menos ter um professor específico de informática, sabe? Que fosse poder colocar, assim, mais contexto, umas coisas mais legais para aquela criança fazer, e não ser só, sei lá, passar 8 anos do fundamental fazendo slide no PowerPoint. Então, assim, isso é uma coisa que está se perdendo, que, assim, não se tem mais estímulo a essa licenciatura em informática, tanto que faculdades e institutos públicos que tem são poucos, sabe? Então, assim, é uma coisa que morreu, sabe? Eu acho que esse processo de digitalização das escolas é uma coisa, assim, que vai dar uma morgada, assim, e a tendência aqui no ritmo que tá, inclusive com a PEC de teto de gastos, que a gente tem que falar mal dela sempre que tem oportunidade, eu sempre falo. Por favor, que é um absurdo. Não, às vezes eu tropeço numa pedra e falo que bosta a PEC do teto, se não tivesse falado, não tinha essa pedra aqui, sabe? Tudo de ruim da minha vida falar mal da PEC do teto. Então é basicamente isso, é uma tendência que a gente tinha de algo bom que acabou morrendo. Tá bem. Alguém mais quer falar? Mariana? A Mariana tinha colocado... Eu quero pegar um gancho. Vai lá, Daniel, vai lá. Só pegando um gancho ali do Fernando, que falava da questão da internet, tu comentaste também que teve na Escola São Miguel, que é uma escola grande também da rede municipal que nós temos, onde um laboratório do tamanho da Escola São Miguel ter 4 computadores disponíveis. Eu não sei se são 4, Daniel, eu vi 4 monitores, mas eu sei que não deve ser muitos, né? Daí eu vou estar te mentindo, eu vi 4, depois a gente pode perguntar para elas, né? Mas eu acho que não deve ser muitos computadores que elas têm, né? Também. Ele estava ainda sem montar, talvez estivesse na caixa, né? Eu não sei dizer o número. Mas frente à quantidade de aluno, né, Daniel? Mesmo que tenha 10, 20, ainda é pouco. Exatamente. Dizer, né? Exatamente. Não, eu só queria voltar num ponto, a questão, tipo, se a São Miguel, uma escola, assim, de porte grande do município, não tem um computador para cada aluno, que não é a realidade, que nenhuma cidade tem. Eu estudei a vida toda em escola pública, 13 anos estudei na Escola Cruz de Malta. Se eu fui, eu acho que 3 vezes no laboratório de informática, foi muito, e tinha que sentar de dupla com o meu colega para poder usar o computador, senão a gente não tinha acesso para fazer trabalhos e utilizar a internet da escola. Eu fico pensando, assim, até um ponto para a gente trazer, se escolas assim estão vivendo essa realidade, imagina as escolas menores no município, como é que estão se vendo, com laboratórios bem menores, com computadores com número mais reduzidos, porque até mesmo as escolas menores do município, elas têm um número bem grande de aluno. Então, é uma questão a se pensar como é que estão se vendo também. Você estudou no Otávio Reis, né? Não, eu trabalhei no Otávio Reis, trabalho no Otávio Reis. Sim, o Otávio Reis eu sempre conto, quando teve a Mocitec, uma das Mocitecs, eu participo de todas elas desde o início, né? Eu sempre caminho para conversar com os alunos e eles apresentarem trabalho, e aí teve um do Otávio Reis, tu lembra? Um da alimentação, da questão geográfica, teve do pessoal. E aí eu perguntei para ele... Professora Luciene. Isso, o que a gente podia, né, pensar para o município melhorar a qualidade para eles nas escolas. Aí o menino, que tu conhece ele, eu acho, não lembro o nome dele. Aí ele disse... O Henrico? Isso, o Henrico do Michael, né? Ah, ele? Aí ele disse para mim, a gente podia ter estudo de informática no currículo. Quando ele disse aquilo, eu fiquei pensando, gente, a gente não tem isso no currículo, né? Daí que eu me dei conta, assim, meu Deus, olha a distância que nós estamos, né? Do processo de fazer isso acontecer. E as escolas estaduais, eu queria frisar aqui, Daniel, e tu estudou no Cruz de Malta, né? Eu te conheço pelo empenho de lá. A gente tem uma ociosidade gigantesca dessas estruturas, né? Quem passou pelas estaduais, a Mariana está no Assis, né? E sabe disso. Olha o tamanho do que é as escolas estaduais e a gente não utiliza elas, né? Como poderia, na verdade, né? Tá utilizando aí.
Desculpa te interromper. Tu estava falando. Capaz. Não, já concluí. Tá bem. Mariana, quer falar alguma coisa? Eu estudei a maior parte da minha vida, quase toda ela, no Pio 12, na escola municipal. E eu posso dizer que até o 6º ano eles tentavam dar aula de informática, mas nunca foi aquela aula de informática que a gente realmente aprende. Tudo que eu sei de Word, Excel e PowerPoint, por exemplo, eu aprendi em cursos que minha mãe me colocou. Porque lá eles tentavam até dar aula, mas não tinha condições de seguir isso. Porque era uma vez por semana, era uma turma grande de 20, 25 alunos, e não tinha computador funcionando para todo mundo. Tinha computador para todo mundo, mas nem todos funcionavam. Então a gente ficava em duplas, trios. Teve uma época que eu estava fazendo o trabalho da Mocitec, que era 3 alunos em um computador só. E aí, como é que a gente faz para todo mundo aprender? Não tem como. Aí vocês imaginam que aquilo que tu falou, Mariana, que a gente estava conversando lá no grupo, assim, vocês imaginam a tristeza e a angústia dos professores e das professoras nesse processo de educação à distância ou remoto, né? Porque eles são da mesma geração que eu. Eu fiz magistério antes de fazer medicina, e assim, durante o curso de medicina nós também, eu comecei a ver um computador lá pelo 4º ano, quando tinha o DOS, era DOS, né? Lembra? Aquelas máquinas gigantes, né? Tudo mais. Maravilhosas. E a gente nem lidava com elas, a gente só via elas de longe, né? Hoje, a geração, por exemplo, de médicos, eles são tecnológicos, né? Eles, na faculdade, eles têm acesso a tudo, né? Então, assim, imagina o sofrimento que o pessoal da área da educação está passando pelo enfrentamento, primeiro, da PEC. Vamos falar da PEC, né? Mal da PEC, né? E congelou o salário, né? Congelou o salário do pessoal todinho do serviço público, principalmente na educação, né? Os maus tratos que aquele ministro, não podia nem ser ministro, né? Falando mal dos professores. O ministro, desculpa, eu vou te interromper. Esse ministro tinha que ser nosso vizinho, tinha que estar lá na PASC. Mais ou menos isso, eu acho, né? Falando o ministro chamando de vagabundo, né? A Suprema Corte do país, é um absurdo, né? Não tem... Uma falta de respeito enorme. Não tem cabimento. Mas eu tenho pena dele. Não, mas eu não tenho pena porque ele tem poder, né? E o poder, olha aí o que ele fez com a história do Enem, né? Se não fosse a bancada lá de oposição lá no Congresso, o Enem tinha acontecido e quem é que ia ter acessado? Ninguém, né? Então foi uma luta árdua contra ele, né? A outra questão é assim, nós estamos num estado que, a princípio, também, né? Hoje eu estava calculando, eu sou servidor do Estado, é um valor enorme. Quem adianta, por exemplo, salário com os parcelamentos, né? Tu vai pagando juro, e as professoras estão numa situação cruel, gente. Está bem complicado na questão estadual, né? O município não sente tanto ainda, mas vão sentir, porque logo mais, nos próximos capítulos dos meses, vai aumentar o percentual de contribuição do FAPES, eu já avisei, né? E vai ficar complicado, porque o pessoal ganha salário baixo, os professores não ganham valor bom, né? O Fernando, que é professor, sabe disso, né? O Matheus, por exemplo, a questão do IFE são salários diferenciados até, pessoal, mas quem tem também mestrado, doutorado, tem toda uma dinâmica, né? É que assim, então, o IFE... Imagina o sofrimento deles, né, Matheus? Como é que eles estão agora nisso tudo? Eles têm que dar conta de vocês todos, né? Das crianças, numa dinâmica que eles não estavam acostumados, porque é diferente a relação, e ainda tendo que aprender tudo da área da informática, né? Vocês imaginam. É que assim, 3 coisas, tá? Posso? Claro. Tá. Bom, o IFE, ele é uma exceção em termos de salário, tinha que ser a regra, não acha? Sim, tinha que ser a regra. Segundo, tipo, infraestrutura, não tem. Isso aí. E terceiro, a terceira é a solução mais barata, tá? Onde que está a formação continuada desses professores, sabe? Tipo, uma coisa assim que tinha que ter. Procedimental, tipo, educação sem formação continuada não existe, não funciona, não melhora. Então, se tivesse tido um processo lá, tipo, sei lá, no que começasse a informatização, tivesse tido uma formação inicial e continuada nesse sentido da informatização, do letramento digital, o problema ia ser muito menor. Claro, sim, com certeza. Eu tenho uma coisa para dizer. A gente tem que pensar nos professores como professores. Eles têm que cuidar de uma turma de 30 alunos, têm que dar conta de todas as coisas que os alunos levam para eles de casa ou que está acontecendo com eles.
E também tem que levar em consideração que eles não são youtubers. Eles não perfeito. Eles não sabem Perfeito. lidar com a internet da forma que a gente, essa geração nova, sabe. Eles não sabem gravar um vídeo, por exemplo, editar o vídeo, porque isso leva uma semana. Isso. Só que esse é o ponto. Pessoas que sabem fazer isso, né? Imagina uma pessoa que está aprendendo agora. Posso? É que assim, o ponto que eu quero dizer é que, tipo, eu não tô culpando eles. Sim, São os heróis. Tá? Só que eles tinham que estar aprendendo isso desde faz sempre. muito. Entende? Então, assim, perfeito o que tu disse. Eles não são YouTube, nem tem que ser. Imagina que horror que ia ser essas aulas. Mas... Se gostou da aula, dá um joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para mais Assistir temas de casa. Não, falar nisso, isso é uma coisa que é importante. Vocês viram o Tarso, essa semana a gente teve uma reunião virtual com o Tarso Genro, né? E aí ele estava dizendo assim, vocês prestem atenção, né? Quem é pré-candidato, né? Ele falando nessa questão, porque esse ano a questão eleitoral, a campanha vai ser virtual, né? Muito, porque o contato vai ficar prejudicado, né? Em relação a tudo isso. Ele apavorado dizendo que o Felipe Neto tinha 36 milhões de seguidores, né? Ele nunca prestei atenção nisso, ele estava mas é uma realidade totalmente diferente, né? Não adianta. Vocês imaginem 36 milhões de seguidores, né? As pessoas mais velhas estão começando a entrar nesse universo paralelo que é a internet agora, e é surreal para todo mundo. Quando eu entrei, também era assustador, 200 inscritos, 300, e aí agora tem todos esses números gigantescos que as pessoas atingem, e a geração mais antiga está começando a conhecer agora, e aí é assustador. Eu fiquei apavorada, Mariana, um dia que eu fiz um vídeo na frente do hospital, em frente ao hospital ali, nem me lembro quando é que foi. Depois, quando eu fui olhar as visualizações, tinha dado mais de 30 mil visualizações. E eu disse, Jesus! É surreal, né? É uma outra dinâmica, né? A gente precisa entender um pouquinho isso, né? Na verdade. Alguém ia falar e a gente cortou. Quem ia falar? Eu sabia? Vai lá, Priscila. Então, eu só queria voltar um pouquinho no assunto do Enem, né, do Adia Enem. O movimento fez, junto com os estudantes, essa manifestação online também, né, sobre o Adia Enem e essa questão de internet, de infraestrutura. Então, aqui no assentamento de Charqueadas é uma realidade, né? Ela é, tipo, menos pior do que as outras, digamos assim. Porque ali ainda a gente consegue, né? A gente conseguiu colocar, acho que todas as famílias já têm internet, mesmo sendo via rádio, mesmo, tipo, ventou, cai, mas a gente consegue acessar de alguma maneira, né? Mas, então, não é a realidade dos outros, né? Do pessoal do campo. Então, eu acho que foi bem forte essa tentativa, e a gente conseguiu de adiar o Enem, né? Mas falta muita estrutura, por exemplo, para essas aulas online, totalmente você na cidade você conseguir estudar, lá no campo você não vai conseguir, né? Não vai chegar esse material e as coisas vão voltar até ao normal, mas as crianças, os jovens não vão conseguir. Então tem uma dificuldade, tem essa falta de estrutura para o campo muito grande. Eu acho que isso afeta bastante na educação. E eu acho que não é só o campo, na verdade, né? Acho que sim, não só o campo. A cidade, a gente sabe também que esse acesso é para poucos, na verdade. Olha, gente, quando eu morei nos portos, eu vou contar para vocês. Eu morava nos portos, né? Eu morei aqui no centro, daí quando a gente ficou junto com o Henrique, a gente foi morar nos portos. Os portos era uma cabana e o campo, né? Só. Cara. Pertinho, quase no assentamento. E então, o Sérgio lá. Isso, exatamente. Quando a gente se mudou, que a gente se mudou aqui para o centro, eu comecei a me dar conta o que não tem na periferia, né? O que as pessoas, a dificuldade que é. Então, quanto mais central, mais condições. Quanto mais distante, e o campo nem se fala, né? Mais distante ainda vai sendo. E essa questão do campo, Priscila, acho que é importante a gente falar também, que é uma questão que a juventude, a gente não fala muito, que é da questão da defesa da segurança alimentar, né? Nós vamos ficar sem alimento daqui a pouco se a gente não começar a prestar atenção nisso. É um debate que a juventude traz muito isso, o MST traz isso,
mas é uma questão importante também para desenvolver o município, né? Bastante. A gente tem arroz orgânico, que a gente trabalha bastante aqui no nosso território, tem o leite, né? Tem várias coisas que a gente pode incluir a juventude com essa tecnologia, né? Por que não relacionar, por exemplo, lá o pessoal do IFE com a área do campo? Eu acho que isso é necessário a gente fazer, né? Essa rede de trabalho, né? E que nessa questão também, que falou do arroz orgânico, e acho que é bem forte, até pela questão do assentamento, nós temos a produção orgânica que alimenta boa parte da cidade também, né? Tem a feira que acontece 2 vezes por semana no centro da cidade, e tem a questão da mina Guaíba também, né? Que entra dentro da questão do que vai influenciar bastante a questão da produção do arroz orgânico e a questão da saúde pública também, né? Geral, né? Exatamente, assim, que eu acho que eu lembrei quando a gente falou de defender a saúde alimentar, eu acho que esse é um ponto também que deve ser visto, né? É que tudo é movimentado pelo tal senhor mercado, lembra da história do mercado? Porque é um tipo de energia que não está sendo mais, né, é insustentável e é do passado, mas, né, ainda querem empurrar a goela abaixo aqui na gente. Uma coordenação nacional à deriva, como nós estamos, onde as pessoas estão só preocupadas com a sua família, né, com o seu posto. E com o agora também, né, não com o depois. Agora, né? A gente está com praticamente 30 mil mortes no país e o presidente, né, não reage em relação a isso. Comendo pastel. Isso, exatamente, comendo pastel. E daí? Né? E daí, o que vocês querem que eu faça? Ou seja, Messias, né? É difícil. É complicado. É o nome, né? Mas o pior também, eu acho importante isso, e isso aqui não é uma questão de discussão partidária, mas assim, que tipo de perfil que a gente, né, que a juventude hoje quer para isso tudo também, porque a gente vê muitos jovens, né, Daniel, ali bancando discussões pesadas, fascistas, defendendo essas questões também, assim, eu fico pensando assim, que tipo de construção daí essa juventude vai ter, né? A morte do vô é banal, então, né? Pode ser assim tratada, entendeu? Eu posso trazer o vírus para o meu vô e assim que vai funcionando, né? É uma falta de informação muito grande também, né? Isso. A produção das fake news, né? Porque... Uma saturação de informação também, né? De informação sem fundamento. Sem orientação, né? Exatamente. Como filtrar, como entender a informação mesmo, né? Mas pode falar, vai lá. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa para Mariana, que uma hora quando ela estava me questionando lá, eu acho que deu um delay na internet e eu acabei cortando ela sem querer. Desculpa, tá? Não tem problema. Mas, voltando, a questão da coordenação, tu pensa, o presidente fala uma coisa, uma gripezinha e tal. O cientista fala outra coisa, que é o contrário, né? Porque o cientista pensa ao contrário do presidente. Daí, os governadores, todos eles estão meio que tipo, não, gente, se acalma. Poderia estar melhor, mas está melhor que o presidente. Daí, cada prefeito é do seu jeito. Cada um fala uma coisa, como é que a pessoa vai se sem uma orientação, né? Sem uma orientação firme, que tenha um entendimento e uma preocupação mesmo, né, com as pessoas. É que no Brasil... Não, pode falar. Fala, Matheus, pode falar. Tá. É que no Brasil a gente tem esse problema que a gente não escuta especialista, sabe? A Rosângela vai falar assim, Matheus, toma remédio X. Daí vai lá o presidente, não, é remédio Y. A pessoa vai e toma remédio que o presidente, sabe? Quem é que é o médico aqui, gente? Quem é que é médico, sabe? Eu andei pesquisando um pouco sobre isso há um tempo atrás, e a informação que o especialista passa é muito técnica. Então, as pessoas que não têm o conhecimento... As pessoas não têm o conhecimento da área, não vão entender que ele falou isso, isso e isso. Eles vão entender que o presidente, que não tem conhecimento nenhum, técnico também, falou isso, isso e isso. E aí eles vão pelo presidente porque eles conseguem se enxergar no presidente. A linguagem... Eles entendem o que ele diz. Isso. Linguagem mais fácil, né? Totalmente. O Daniel ia falar, né, Daniel? Acho que o Daniel ia falar. Não, só concordei com a Mariana. Tá. Fala aí, Matheus. É que eu acho que nem a questão da facilidade da linguagem também. Claro, óbvio que o cara, pro cara falar besteira e ter tanto alcance, o cara, olha, é muito bem assessorado. Mas é que a questão até dessa coisa de ser o tiozão do churrasco falando que não é nada,
eu acho que agrada uma parcela também, sabe? Sim, Além eles da se enxergam, simplicidade. né, no presidente. Sabe, ele é Tem bem... uma fala, É né? Como é que era? a autoverdade, né? Isso, auto-verdade. Eu quero acreditar, assim, isso. Então, eu vou escolher acreditar nessa notícia no www.folhaagora.r7.com do que, né? Porque eu quero acreditar nesse negócio aqui. Porque eu me assusto com a outra informação e aí eu ignoro ela e digo que tá errado. É difícil ficar em casa, é difícil saber que talvez nada volte ao normal, então eu prefiro acreditar que é só uma gripezinha, porque eu acho que é mais fácil, assim. Sim. Bem, mas aí tem um processo de educação que eu acho que é importante já falar do tema. Nós já estamos aqui com 40, quase 45 minutos, 1h15 já, né? 1h15. Assim, eu venho de uma formação pós-ditadura da teoria de libertação, lá com os padres franciscanos, né? Onde nós todos, quase a grande maioria da nossa turma acabou sendo líderes, né? Não é à toa que eu sou uma médica da família, né? Tem toda uma construção. Eu acho que falta exatamente o foco nesse processo, né? De qual o papel... Por que a gente veio ao mundo? Começa na história, né? Uma gravidez planejada no ambiente da família, né? Uma discussão da sociedade, do porquê que a gente está ali. Dar capacidade aos indivíduos deles terem discernimento. Se o remédio vai ser o médico ou vai ser o presidente que vai mandar tomar, entendeu? As pessoas têm que ter essa oportunidade, que é o que a gente estava falando aqui da dificuldade toda, né? E frente a todo o cerceamento social que a gente tem da nossa juventude, nós aqui podíamos falar que a gente não tem um debate sobre a questão da raça, né? Olha a nossa questão, né, hoje, eu fiquei muito triste de ver um menino falecer agora, esse menino que teve, né, agora, hoje no município. Eu acho que não pode deixar assim, né? Até tinha comentado, né, com a Rose, que apresenta com dica, a gente tem que ir atrás disso tudo, não dá para deixar simplesmente assim, né? A gente não sabe muito bem como é que tá, eu não quero aqui falar, né, coisas que eu não sei, mas assim, morreu uma pessoa numa idade, né, de 16, jovem, tudo, não dá para achar que isso é banal, e a gente já perdeu vários, inclusive na periferia. A gente só projetou quando a gente teve a perda de morte de uma pessoa da sociedade da classe mais alta. Porque quando morre alguém na periferia, negro, né, Daniel? O Daniel sabe disso porque ele é de uma família, né, de origem negra, sabe o que é o enfrentamento da exclusão, né, disso na periferia, né? Ali na Vila Otília, a família do Daniel mora ali, né? Então a gente sabe disso, né? Então, assim, eu queria que o Daniel falasse um pouquinho disso, porque isso também é um processo que a gente vive muito no Brasil. A maioria dos jovens que são mortos são negros, gente, né? Por que são negros? Porque eles não têm a questão ainda da desigualdade, ela passa pela cor. A gente fala, isso é coisa de discurso de petista, da esquerda, não sei o que. Não, não é. Isso é dados, né? Dados. É só no Rio de Janeiro hoje, e a gente saber o que é o enfrentamento. A gente perdeu uma pessoa importante, que nem a Marielle, que fazia esse enfrentamento, né? Até hoje a gente não sabe como é que é a história da Marielle. Por quê? Porque ela trazia no debate dela quem estava colocando essa juventude das favelas e tudo mais, né? Então, para nós é importante. Eu queria que o Daniel falasse um pouquinho disso, né? Que eu sei que ele tem vivência bastante. Então, hoje, a gente tem imposto na sociedade... é uma coisa que eu acho que a juventude que está vindo hoje, a gente tem que quebrar esse tabu, que o negro não tem direito por isso, o negro não tem direito por aquilo. Não, o negro tem os mesmos direitos, a gente tem os mesmos posicionamentos, a gente tem que buscar os nossos lugares. Eu acho que tudo é uma questão de olhar por outro lado. A gente tem que se impor nos lugares, fazer os nossos próprios questionamentos. Por que tal pessoa pode isso e por que não pode aquilo? Eu acho que é bem nesse nível da gente ir buscar atrás, questionar, mas a pessoa falou que não. Mas eu vou investigar o porquê que não. Se eu sou que nem aquela pessoa, eu também posso, eu tenho os mesmos direitos. Eu vou buscar aquilo para até mesmo, não é aquilo, eu errei, eu vou aprender. Mas se eu acertar aquilo ali, bom, eu estou ensinando para mais pessoas. Eu acho muito também a questão quando eu estava na escola, me formei em 2018 no Cruz de Malta, atuava no Grêmio Estudantil da escola. Uma coisa muito que a gente levava em conta é a questão que tu é sempre o espelho de alguém. Então, tu tem que sempre fazer o teu melhor, buscar, porque sempre vai ter alguém te olhando e se espelhando em ti. Então, eu acho que todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem que lutar pelos seus direitos.
Uhum. E assim, a gente não sente tanto, né, Daniel, essa questão da raça negra, da questão negra, porque a nossa população encharqueada não tem um percentual tão alto de pessoas de cor, né, negra. Depende dos lugares, né? Depende Isso dos que eu ia falar. lugares, na verdade, né? Por isso que as pessoas não sentem. Na verdade, nós tem temos. pontos específicos da cidade. porque Desculpa, deu uma trancada no áudio. Pode falar. Estamos escutando. Tá vindo. Uhum. Eu acredito que é mais a questão de entender as construções sociais que nos trouxeram até aqui, né? Enquanto mundo, enquanto sociedade brasileira, que não dá para ignorar, né, a escravidão, não dá para ignorar que nós somos um país super machista, somos um país racista, e tem uma questão coletiva para a gente lidar, né, quanto a isso, que eu acho que começa no entendimento, assim, e de que a gente não tem esse acesso. Acho que as pessoas mais jovens, pela questão da internet, estão tendo mais acesso ao que está acontecendo dentro das favelas, porque quando eu olhava a TV, era criança, acho que vinha a notícia que 6 traficantes foram mortos pela polícia em ação policial, e ok, a gente achava que era isso, né? E não tínhamos o lado da favela, não tínhamos o outro lado, né? E agora nós estamos tendo a oportunidade de conhecer vários lados das pessoas se expressarem, a gente entender melhor a realidade, que é super diversa, né? A realidade do nosso país, da nossa cidade também. Temos lugares super pobres, assim, na nossa cidade, que, né, em várias periferias, e eu acredito que eu acho que muitas pessoas passaram a ver de uma outra forma e entender com a questão da pandemia, da quarentena, que muitas pessoas tiveram que parar e conseguiram ter essa oportunidade de entender melhor as desigualdades do nosso país e como elas funcionam, como elas operam e, né, os pensamentos que nos trouxeram até aqui para, tipo, a gente conseguir debatê-los e, né, lidar de uma outra forma, assim. Minimizá-los no mínimo. Tá aberto o debate, tô gostando. Olha, já que começou. Assim, eu vou falar com um número, que eu adoro falar com um número que eu peguei esse cacuete na aula de matemática. Assim, eu frequentei vários lugares que tinham ações afirmativas para pessoas negras. Tipo o IF, a própria URGS. E eu não vejo essas pessoas, sabe? Essas pessoas sequer, muitas vezes, estão conseguindo terminar o ensino fundamental, terminar o ensino médio, sabe? É uma coisa assim, tipo, claro, não é meu local de fala, eu acho errado, assim, eu me aprofundar muito nisso, mas, assim, a gente tem que ver para onde é que as pessoas estão indo, sabe? Será que o Brasil não tem um Einstein que está se perdendo por não estar conseguindo ir na aula, porque está na sexta série e não tem que comer em casa? É bem possível que sim. Então, assim, eu acho que muitas dessas coisas se resolvem com o quê? Com educação integral, com comida, com banho, com tudo, sabe? CIEP. A educação é a chave, não adianta. Leva 50 anos, não, mas é o único caminho. Não, é que o CIEP é uma coisa assim, tipo, é o projeto lá do Brizola, né? Que é aquela coisa, tipo, uma escola que tu entra lá de manhã, sai no finalzinho da tarde, tem até dentista. É uma... Eu estudei no CIEP, né? Psicólogo também. Minha única reclamação do CIEP gaúcho é que ele não tem aquela arquitetura bonita do Carioca, aquelas coisas do Niemeyer, que é lindo. Mas é um projeto delicioso. Até minha foto de capa no Facebook é um CIEP. Quem mais? Estou gostando de ver esse pessoal debatendo. Essa questão da violência, gente, que é o nosso último tema ali que a gente estava conversando, a questão da violência, ela está enraizada no cotidiano hoje da juventude, né? Assim, é na questão LGBT, na questão negra, é na questão da pobreza, né? Na questão até do enfrentamento de classes, né? Nós vivemos um mundo na luta de classes, não adianta, né? Eu fico muito triste, eu sempre falo isso e vou voltar a dizer, nós nascemos e morremos iguais a todos, independente da classe, né? Nós nascemos do mesmo... Uns um pouquinho com hotel mais de luxo, como eu brinco, lá no Moinho de Vento, né? Outros aqui no Hospital de São Jerônimo, né? Mas todo mundo, e a morte, ela também não é diferente para as pessoas, né? O SUS está provando isso hoje, né? Quem é que está salvando as pessoas hoje? É o sistema público de saúde, né? A questão do coronavírus, que é o tema nosso aqui da pandemia, está mostrando a importância desse sistema para salvar a vida das pessoas.
E quando a gente fala de violência, a gente também precisa trazer isso para o compromisso do Estado. Quando a Jaque fala dessa questão de conhecer o território local, né, Jaque, do nosso município, que aqui é nosso debate, é para se apropriar dos problemas. A gente criou um Estado monstro, né, que acabou servindo algumas instituições, algumas entes privados, e que não cuidou da maioria da população. Nós temos 60 milhões de pessoas que estão sem renda nesse momento no Brasil. 60 milhões de pessoas. Eu me lembro que na reunião que o Ministério da Fazenda lá colocou, eles disseram que eram pessoas invisíveis. Eles trataram, eles falaram, né? São 60 milhões de pessoas invisíveis. Imagina tratar um brasileiro, né? E eles admitiram, né? É verdade. Admitiram isso, né? Admitiram. Opa, a Jaque sumiu. Volta a Jaque. Então, acho que esse é o tema. E a violência, ela é gerada exatamente por essa luta de classes, da desigualdade que o Brasil foi gerando, né? Por isso que as pessoas hoje têm. Olha a violência doméstica, a violência com tudo que a gente está vivenciando, né? Então, a desigualdade gera violência. Armar a população não resolve, não vai resolver, né? E até... contrário. Isso, então tá aberto o debate. É bem pior. O Matheus está se coçando de novo. O Matheus estava com a mãozinha levantada, dedinho coçando. Ele já estava aqui assim. Eu tô procurando o dado aqui, tá bom? Porque eu gosto de falar com o número. Assim, tá, temos quantos milhões de pessoas sem renda, Rosângela? 60. 60? 60 milhões agora. Tá. Assim, um certo governo que foi dito assim como um horror de incompetência, deixou 300 bilhões de dólares em reservas em dólar. Ou seja, o real tem 300 bilhões de dólares que o governo brasileiro tem, assim, tipo, né? A Câmara aprovou lá uma flexibilidade para usar mais dinheiro, ou seja, isso que eu nem estou falando do Caixa Único da União, que é um dado que eu não tenho tão preciso. Mas, assim, com 300 bilhões de... Não estou falando nem de fazer nada muito complexo, tipo, mudar sistema tributário, que tem que fazer, mas o dinheiro para pelo menos fazer com que esse pessoal coma, ele tá lá, sabe? Só que daí, tipo, se faz qualquer tipo de manobra para manter esse dinheiro lá e não se usar para as pessoas, sabe? A hora de usar essas reservas, para o pessoal comer, as reservas que a Dilma deixou, vamos dar nome então, né, para quem criou essa criança linda, que são essas reservas, tá lá, sabe? Então tem que se usar essas reservas e não, vamos deixar o pessoal sofrendo um pouco, né? Essa é a filosofia. Ô, Matheus, eu assim, queria que todo mundo tivesse a aula que eu tive no mestrado da questão da dívida pública e de todo esse processo das reservas, né? E a questão do capital financeiro dos bancos, porque as pessoas vão se dar conta que nós não ganhamos nada de retorno do que deveria. Quem ganha são instituições privadas, os bancos, nós pagamos com a nossa vida o capital de segurar os bancos hoje. Então, assim, mas para quem a gente não sabe, que o juro que nós pagamos, né, nas instituições é gigantesco. A renda, o auxílio emergencial esse, que ainda não chegou a todo mundo, né, ele não estava preocupado em dar o auxílio, ele estava preocupado em botar as pessoas para o sistema bancário, para controlar as pessoas. Isso. Era para isso a intenção, né, para justificar. Então, isso é um debate também que a juventude tem que se apropriar para começar a quebrar essa ganância de ter, né, títulos do governo público, né, que quem paga os juros somos nós, gente. Quando a gente não tem um exame pelo SUS, quando a gente não tem, ou justifica numa PEC que tem que congelar, alguém está lucrando com a nossa vida. Vamos falar sério, né? Olha o esforço que os bombeiros fazem, o Daniel acompanha isso para ter uma sede, para justificar, né, da importância que é uma instituição, né, do porte dos bombeiros, o esforço que eles têm que fazer para conseguir um dinheiro de uma coisa que a gente não precisava ser toda essa dinâmica, né? Então, assim, a gente precisa criar um contexto maior, eu acho que o Fernando está louco para falar. Fernando, sumiu. Mas, assim, a violência é gerada por tudo isso, certo? Acho que esse é o debate, né? A violência, seja ela para homem, para mulher, para juventude, né? Da questão racial, da questão de gênero, ela vem nessa função toda, né? Alguém ia falar, Priscila, acho que ia falar. O MST lançou uma campanha agora em março, Mulheres Sem Terra contra as Violências e o Vírus. E aí é isso, a gente lançou essa campanha também para o autocuidado, visando que já aumentou, eu acho que, não lembro certo os números, mas de 50% a 60% de violências domésticas, né, nesse tempo de pandemia.
Então, vejo que não só violência contra a mulher, mas também contra os LGBTs, por estarem, né, fechados em casa e não ter essa aceitação. Então, o movimento tem essa campanha, tem grupo de WhatsApp para ajuda, para depoimentos, enfim, tanto dentro dos nossos territórios de assentamentos e acampamentos, também para fora, né? Tanto periferia, qualquer pessoa que se sente nessa situação, né, tem essa base de apoio. Tá bem. A Jaque já vai voltar, tá? Tá reiniciando lá, que a internet uma maravilha, né? Nós recém tava falando aqui, né? Mariana, tu tava indo falar também, acho, né? A gente tem que lembrar, né, sempre que tem muitos jovens que não têm aceitação da família, que nem a Priscila disse, e que nesse momento pode estar sendo pior do que a gente pode imaginar para eles essa quarentena, porque a gente sabe que existem muitos pais que não aceitam e que muitos de nós somos privilegiados por ser aceitos em casa, né? Com certeza. E a gente tem que lembrar que é necessário uma política de apoio para todo mundo, né? Não só para LGBTs ou negros, mas para pessoas que não têm o apoio em casa ou não têm como ficar em casa nesse momento. Porque não é obrigação da pessoa se virar nessa pandemia, é obrigação do Estado, do país, em deixar essa pessoa ficar em casa, em ajudar ela a ficar em casa. E muita gente não sabe disso, que é obrigação do Estado e do país. Isso. Tem uma coisa que a Thaís até colocou aqui, que eu ia falar para vocês antes, que é essa questão do que nós vivenciamos, que é a população carcerária, né? Quando o Matheus falou lá da questão dos homens, né? Ela é contada também na nossa população, né? Hoje os apenados são contados na população. Eles não votam, mas são contados dentro da nossa comunidade. Por isso tem mais homens, né? E jovens, né? Eu assim, tive experiência de trabalhar em quase todos os presídios, todas as cadeias, inclusive no Madre Pelletier, em Porto Alegre, né, no feminino, e vou dizer para vocês, a partir dessa minha vivência, eu comecei a entender tudo que a gente limita na vida das pessoas fora de lá, né? Assim, a gente começa a entender a desigualdade gigantesca que o mundo é, do tal mercado esse, sabe? Esse que comanda tudo, né? O senhor mercado que manda nos indicadores daqui a pouco, que diz, eu me lembro da Dilma, né? Era tantos % de aprovação, daí caía as bolsas, né? Quando tinha negócio, ia cair a bolsa caía, a outra não sei o que caía, então eu nunca vi uma coisa ser movimentada por uma fala de um presidente, daqui a pouco o valor da bolsa despencava, né? Então, assim, o tal do mercado, ele faz gerar o que a gente vive. Tem um estudo, inclusive, do Ministério da Justiça, que fala que 25% hoje dos apenados do mundo são delinquentes, ou seja, pessoas que não têm mais como recuperá-las, né, na linguagem da justiça. Mas 75% das pessoas, e a gente tem experiência nos países, como se diz, do primeiro mundo, desenvolvidos, né, que eles têm as pessoas sendo recuperadas, na verdade, né, em relação a tudo isso. O que a gente faz? Nós depositamos as pessoas, né? Para quem já teve o desprazer de ter que entrar numa casa penitenciária, porque, né, é um lugar horroroso, né, para as pessoas viverem, ninguém vai se redimir dos seus pecados, como se diz, né? Dentro do lugar onde dorme com uns 10 numa cama para um, né? Então, assim, é impossível. Então, assim, o sistema hoje nosso, do governo brasileiro, ele não traz nenhuma perspectiva disso tudo, né? Não dá chance, né, da pessoa se redimir ou aprender uma coisa nova para sair dessa vida. Não tem como. E as mulheres são cada vez mais atingidas agora também, e a juventude, né? A minha maior tristeza de ver a primeira vez, quando eu me lembro que eu subi em cima lá na parte da modulada, é olhar para baixo e ver um pátio onde tem mais de 200, 300 jovens sentados o dia todo ociosos, né? Sem pensando em outras coisas, menos o que eles deveriam pensar, né? Então, assim, não tem como tu recuperar um jovem nesse movimento, não tem como tu oportunizar para ele uma nova perspectiva de vida. E a questão do penitenciário, nós sempre negamos, né, na nossa história. Eu acho que a gente tem que retomar isso, sim, porque senão a situação vai ficar cada vez pior, na verdade. A gente nega que a gente tem um complexo, nós temos mais de 5 mil apenados hoje no município, né?
a gente tem que reverter isso na perspectiva positiva, né? Porque se a gente for pensar em toda a questão da geração da economia, a gente não produz um pão para o complexo penitenciário, não produz nada, vem tudo de fora, né? Então, assim, é um setor. E a violência que é gerada lá, eu queria, né, registrar isso, ela é gigantesca, gente. E ela não está fechada dentro do complexo, ela está extramuros. Para quem acha que as relações são só lá dentro do presídio, né? Os drones que diga, né? Então, assim, a gente está com ela fora de lá. Eles comandam a vida fora do complexo, né? Então, a gente precisa ter um olhar para essas questões da juventude também, né? Então, a violência ela é gerada a partir desses contextos históricos, dessa forma de lidar do papel do Estado. E, para encerrar minha fala aqui, para deixar para vocês falar, eu acho que os que acreditavam que o Estado tinha que ser mínimo, parece que desistiram, né? Quando diz que o Estado tinha que reduzir a sua capacidade, né, de colocar. Então, eu queria um pouquinho que vocês falassem sobre isso. Quem começa? Cara, eu acho que a gente viu... Agora eu toquei na coisa que o Fernando gosta. Não, vai ser uma delícia de conversar. Cara, é que isso chega a dar um nervoso, cara, porque assim, a gente viu gente tão estado mínimo, e vamos dizer nomes, a gente viu João Amoedo reclamando do empenho do Estado durante essa pandemia. E João Amoedo é o pai do estado mínimo. Vamos combinar. Tipo, a gente viu que se a gente deixar para o mercado se autorregular, que na verdade vai acontecer, né? Querendo ou não, eu acho que Estado e mercado eles andam juntos, pelo menos no modelo econômico que a gente segue no mundo todo, eles andam juntos. Mas acho que a gente viu que o Estado tem um papel fundamental e essencial e vital para que a engrenagem funcione, não adianta. O cara que prega o Estado mínimo viu, durante esse período, uma prova de que não funciona. De que, felizmente ou infelizmente, eu acho que felizmente, a gente precisa dar a mão do Estado. Claro que a gente tem um monte de problema burocrático, a gente tem um monte de coisa que passa na mão de muita gente, que isso gera, né, algumas coisas, mas é vital, é essencial. Eu acho que está claro isso hoje, acho que só não vê quem não quer. Sim. O Matheus está se coçando. Não, é que esse assunto assim foi desde que eu botei o pé na UFS, tem gente que me enche o saco com isso, então sempre acabava caindo. Na PEC do teto, olha aqui que eu me estressei, até da asma fiquei mal por causa desse raio desse estado mínimo. O estado e o ar estava mínimo daí, mas enfim, o que acontece? Até desconfio muito da competência de quem defende essa asneira. Pensa comigo, tá? No governo do estado, de 94 para cima, teve só um governo que diminuiu a dívida do estado, o Olívio Dutra. Nunca defendeu o estado mínimo, pelo contrário, né? Ele ampliou o estado em vários de seus aspectos, investiu dinheiro, esse dinheiro retornou, ele pagou a dívida. O único que diminuiu a dívida foi o Olívio, e isso enquanto criava uma universidade, investia num monte de coisa legal, sabe? E mandava Ford pastar, que foi muito certo que ele fez. Inclusive, a gente tem que... a gente tem que defender muito a arma do Olívio, porque isso é uma coisa que fala até hoje. Ele ganhou o processo, inclusive o Sartori pagou um salário para os funcionários com o processo que o Olívio ganhou. Então, assim, mas voltando, ou seja, daí nisso a gente teve o governo do Brito, que foi o pior de todos, a gente teve Ieda, a gente teve o Rigoto, a gente teve o Sartori, que aumentaram a dívida sob o pretexto de ter que pagar ela. Isso é uma falta de honestidade intelectual absurda, sabe? Os caras deixaram a população do estado à mercê enquanto usavam a dívida de pretexto, só que sem pagar ela de fato. O Sartori chegou a ter 3 anos sem precisar pagar a dívida. Qual que é o pretexto dele para deixar as pessoas nessa miséria, sabe? Então, assim, primeiro que a defesa do estado mínimo, primeiro esse ponto, eu desconfio da competência da pessoa. Porque, assim, a pessoa que é de fora, ela não sabe como é que funciona o serviço público, sabe? É que o mercado, Rosângela, que a gente brinca muito, né? Até faço umas poses, assim, quando fala dele, é quase uma religião. Só que, geralmente, quando as pessoas têm uma religião, elas estão aqui lá para ter a graça, para se sentir bem. Só que o mercado é uma religião que, assim, que é uma coisa que apenas molda o nosso destino, assim, e está acima da própria democracia. Porque a gente tinha uma presidenta que foi eleita democraticamente
e que caiu porque o Deus, o mercado, não gostava dela, sabe? E segundo, que a questão é que, assim, eu acho muito engraçado que o pessoal que defende o Estado mínimo, eles falam assim, porque o Estado só pode investir em saúde, educação e segurança. Daí vão lá, me aprova a PEC do teto que pode esses 3 mais que tudo. Sabe? Eu desconfio da competência, da honestidade, porque é uma falta de lógica, assim, que é uma coisa absurda, sabe? Eu acho que isso é um discurso tão disfuncional que quando a gente vê... E tem falado da complexidade de Brasil em si, né? Porque eu gosto muito que eles são tão colonizados que, assim, o neoliberalismo é uma colonização. Os caras trazem um monte de princípio econômico que talvez funcione num país do tamanho do cérebro dessa gente, porque tem que ser muito tempo para funcionar isso, um país sem complexidade nenhuma, e quer trazer para cá um Brasil tão específico, sabe? Eles são fracos em criar a própria literatura, sabe? Porque a base científica disso eu não consigo ver como uma coisa forte, sabe? Eu vejo assim como uma asneira. Assim. Mas assim, ó, quem da juventude hoje que tem, né, noção disso tudo, é muito poucas as pessoas, né? Por isso que a gente tem que lutar para que a educação seja inserida como prioridade, para que a gente possa colocar discernimento na cabeça do povo, assim, de olhar, não é massa de manobra, né? As pessoas têm que ter capacidade, né, de olhar isso, né, e saber... Entendimento da realidade, né, das coisas, acho que eu acho que até questão de conteúdo mesmo, tem coisas super básicas para a nossa cidadania que que poderia ser abordado mesmo em conteúdo de escola, né, para a gente ter um entendimento melhor e, na verdade, tu vai aprendendo assim, né, vendo com o tempo e conhecendo as coisas, assim, né, eu acho que ser cidadão também é um conteúdo, digamos assim, também é algo que tu tem que aprender a ser cidadão, né. Mas eu confesso para vocês, antes de passar a palavra para outra, eu confesso para vocês que eu sinto falta nisso na juventude, essa capacidade militante de lutar, inclusive, pela juventude, né? Às vezes eu sinto falta, assim. Talvez essa questão de... Porque a minha geração era assim, nós ia para a rua, né? Eu mesmo, no 2º grau, já tinha sido até levada para a delegacia, estava fazendo greve no magistério, aquela coisa toda. Era assim. Mas, assim, eu sinto falta dessa perspectiva militante, assim, a gente tem muito pouco, né? Talvez por esse mercado que aprendeu as pessoas a ser capitalista, inclusive na favela, né? As pessoas não querem, elas entram na questão da drogadição, né? Muitas vezes pela questão econômica, porque elas não vão trabalhar para ganhar R$50 na semana ajudando ninguém, elas vão querer ganhar 5.000 transportando droga e tudo mais, porque elas querem comprar tênis de marca, elas olham as pessoas, né? Eu quero um celular bom. Então, assim, esse olhar que as pessoas colocaram na juventude, que elas precisam ter as coisas para ser alguém, né, Mariana? De poder sentir alguém, porque eu tenho o melhor telefone, eu tenho um tênis de marca, eu acho que isso deu sei lá, alguma coisa aconteceu nessa juventude, nós perdemos essa capacidade de militância, né? Na verdade, a juventude é um reflexo na verdade, das pessoas adultas, digamos assim, né? Acho que não é a juventude, é o status quo da sociedade em si que acaba se refletindo na juventude, que gera certa questão da construção do futuro, né? Eu do acho consumo. que o nosso governo representa o povo. Eu acho que é inegável. A gente tem que entender aqui que a gente convive com pessoas que de cada 10, 6 votaram num governo que para nós é irreconhecível, uma coisa que não faz sentido, né? A gente tem que aceitar isso. Que eu acredito muito que o governo é reflexo do povo. Se o governo está ruim, como a gente analisa, o povo também está doente, vamos dizer assim, né? Essa parte do jovem não ser mais tão militante quanto na época da doutora Rosângela, eu acredito que seja porque a gente não tem tanta essa informação. Por exemplo, na escola, a gente não aprende sobre as coisas políticas, a gente tem que aprender por fora. E o adolescente, ele não está afim de estudar em casa quando ele pode estar jogando videogame, ou falando com os amigos, ou sei lá, assistindo um filme. A gente prefere assistir um filme do que sair estudando política, que é uma coisa bem complicada de se aprender também.
E aí a gente E muito acaba deixando importante. de ser militante, de lutar pelo que a gente acredita, porque a gente não sabe que a gente pode fazer isso. Tem alguém chorando aqui quando, né, Matheus? Tem um cachorrinho aí bravo. Aqui não. Não sei de quem é o cachorro. Talvez Queria- seja o meu cachorro que tá latindo. É, aqui. Inclusive, eu queria ter um cachorro, mas não tem. Mas eu acho que eu concordo com a Jaque, assim, né? Eu trouxe o debate, mas eu concordo. Acho que a Priscila também talvez queira falar. Eu acho que a juventude é uma produção exatamente de uma geração, porque quando teve a Constituição brasileira, a gente começou a ter direitos, né? Direitos sociais, a saúde, a educação, né? Então veio de uma geração que teve os direitos, né? Assegurados, não como a gente imaginava, mas tiveram, né? Que é o estado de bem-estar social, né? Isso. Como se diz. Essa Linda a geração Constituição. acabou se acomodando porque ela já teve os direitos, né? Uma geração tendo os direitos e pega a juventude, um pouco mais de 30, 40 anos. Então, as pessoas não precisaram batalhar como a geração anterior à Constituição, né? Essa foi a questão. Exatamente. Agora a gente está numa projeção da perda dos direitos, né? Então, nós vamos ter que ressurgir uma militância juvenil aí de novo, né? Da juventude, para garantir não retrocedermos ao tempo histórico lá, né? Na verdade, senão a gente vai ter graves problemas. Acho que as redes, isso que a gente está fazendo aqui hoje, isso nos protege, nos dá uma condição muito melhor hoje, né? Porque ninguém vai poder cortar nossa palavra aqui, né? A não ser que o presidente resolver fazer uma ditadura e mandar suspender a internet no Brasil, né? Aí botamos fogo lá. Mas como é que vai compartilhar fake news aí? Ah, não, esse aí é pior. Esse aí não se Não dá. Ele não se sustenta. Eu tinha esquecido disso, né? Eles precisam. Assim, gente, eu acho de verdade assim, ó, que a gente está passando por um momento muito difícil, muito complicado, que eu acho que a gente, às vezes, precisa dar um passo para fora e olhar o quão desafiador vai ser para o nosso país. E eu acho algumas coisas. Eu acho que, assim, ó, tempos difíceis, eles são tempos de oportunidade, que vão criar gerações mais fortes. E o PIB do nosso país, claramente, vai cair 10% com otimismo. Isso vai gerar um desemprego e uma informalidade grande. Acho que, assim, por mais que o país tenha um plano econômico, né, que acho que o foco do plano do nosso governo é econômico, querendo ou não, e o resto se vire, mas ainda assim acho que não vão existir esforços suficientes para amenizar a questão do desemprego, a questão da desigualdade social aumentar ainda mais. Eu acho que isso pode incentivar um pouco mais a questão, como a Rosângela falou, da militância, da luta. Eu acho que tudo o que hoje é direito, um dia não foi. E não foi fácil conquistar. Sempre é. Nunca que nem, eu me lembro agora, nessa reforma trabalhista que teve, eu tenho até alguns amigos que ele falam, cara, eu sou um cara que eu tenho carteira assinada, só que eu sou contrato intermitente, então eu não posso requisitar o auxílio do governo, o auxílio emergencial, porque eu tenho carteira assinada, mas ao mesmo tempo a empresa não me chama. Então eu tô de mãos atadas, assim, não tenho o que eu fazer, né? Eu tenho que arranjar algum outro serviço, depender, sei lá, de pais, de amigos que possam ajudar ele nesse momento. Isso eu acho que é uma realidade de muitos. Fora a questão dos informais, que já é uma coisa que mesmo no momento de que o país está bem, já é uma situação que não é a ideal, vamos dizer assim. Isso. Mas como eu falei, eu acho que gera oportunidade. Tudo que hoje é direito um dia foi luta. Eu acho que a Priscila pode falar com muito mais propriedade, né, disso. Mas enfim, acho que a gente tem, acho que a juventude tem energia e tem poder e tem muito mais facilidade de informação hoje para que a gente possa fazer com que esse momento gere no final muito mais questões positivas do que negativas para a gente. Isso, por isso que vocês estão aqui hoje, para a gente até começar a pensar melhor sobre isso, né? Eu acho que quando a gente traz isso para fora, para as pessoas, né? E essa era a ideia que a gente estava construindo aqui do grupo,
é que a gente possa projetar isso para fora. As pessoas começam a se identificar com isso, na verdade, os jovens começaram a se identificar com esse debate, né? Então, não é o fato, que bonito, o Matheus está lá hoje, né? A Priscila, mas não. Sou bonito mesmo. Exatamente, ele é bonito mesmo, como ele diz, né? Mas, assim, a gente poder projetar uma discussão que nós precisamos começar a vigorar mais e cada vez mais, exatamente no momento da pandemia, como diz o Fernando, né? Eu não sei se tem mais alguém que queira falar, nós já estamos, já vou encaminhar o último bloco, depois as perspectivas, para a gente dar tchau pro pessoal, nós já vamos fechar 2 horas, já passamos do tempo, né? Mas é que a gente vai falando aqui, sendo prazeroso, mas também para quem escuta, a gente tem que, né, também se colocar no lugar do outro que está escutando, né? Então, eu não sei se tem mais alguém que queira falar sobre essa questão da violência, da desigualdade. Tem alguém? Podemos falar, então, das perspectivas? O que nós pensamos, e aí cada um dá o seu recado final, né? Do que imagina, né? Dessa projeção para o futuro, frente a essa pandemia, do que acha que a gente pode estar construindo, né? E cada um vai dando o seu recadinho. Pode ser? Se eu puder falar primeiro, pode ser, porque eu não sei, minha internet está bem instável. Então, Pode. foi a primeira vez que eu faço uma live na vida e eu estava super nervosa, mas eu fiquei super à vontade, adorei estar aqui, né, com vocês e conversar com as pessoas. E eu acredito muito na questão da solidariedade, né, da gente ver, nos vermos valorizarmos a questão da relação e de estarmos atentos à necessidade do outro e à nossa necessidade também, né, sei lá, da gente se conhecer melhor para conviver melhor também, né? Eu acredito que eu acho que é isso, é repensar as formas de relação e as formas de trabalho e de construção de sociedade mesmo, né? Acho que seria isso. A gente tem até uma participante aqui, a Rosa Leães, a minha colega vereadora lá de Nova Hartz. A Rosa é bárbara, né? A gente tem feito um trabalho bem legal juntas, né? Ela tinha feito um debate com a juventude e eu copiei dela, né? Daí quando eu faço um, ela copia, assim nós estamos indo, né? Mas a Cecília Mengual, você sabe, a Cecília que participou, né? Claro. Assim, Maravilhosa. a noite toda que eu tô adorando ela. Maravilhosa. Então vai lá, qual é o próximo ou a próxima? Quem quer falar? Matheus, vai. Pode ser. Tá. Tá me ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Então, a perspectiva é, primeiro, a gente vai repensar as coisas de uma forma mais coletiva. A gente vai ter que cuidar da saúde pensando no próximo. Porque a minha perspectiva para a vacina, o prazo dela é muito longo. Então, a gente vai ter que nos cuidarmos enquanto sociedade. Segundo, a gente vai ter que a gente vai abraçar o SUS e repensar esse financiamento dele, para que a gente tenha atendimento. E outra coisa, e a nossa soberania de ciência. A gente vai ter que ver a universidade como um lugar diferente. Como assim está num país do tamanho continental e a gente não consegue fabricar um reagente para fazer um exame de Covid? Onde é que a gente se perdeu que a gente não pode ter isso, sabe? Isso tudo passa pelo crivo do Estado, do investimento público, sabe? E do investimento público para as pessoas, não para essa religião, não para dar o dízimo pro Deus Mercado, tá? Vamos usar a piada bem entendida, o dízimo do Deus Mercado, sabe? A gente vai ter que pensar um Estado para as pessoas, sabe? Porque por mais que o capitalismo seja essa coisa absurda, que nele mesmo ele se renova e se mantém, ele não conseguiu competir contra um vírus, uma coisa menor assim que o espaço entre meus dedos levou a essa crise absurda. Então, estruturalmente, a gente vai ter que se repensar como sociedade, a gente vai ter que ser mais junto, e a gente vai ter que, sim, lutar para ter essas coisas todas. E, é claro, derrubar a PEC do teto, porque nada nesse país consegue derrubar a PEC do teto, tá? Mas espera esse governo passar, não adianta. Não, sim, mas a gente vai derrubar. Senão o teto cai em cima da gente antes. Vamos propor uma moção aqui já da live para derrubar. Tem que derrubar a PEC do teto. Vai lá, quem quer falar? Priscila, pode Posso falar? Então, eu gostaria de agradecer esse espaço, né, para a gente poder colocar nossas ideias aí para a galera também. Gostaria de pedir e dizer que no site do movimento, tanto do Facebook quanto no Instagram, tem a nossa campanha de solidariedade, que a gente está fazendo em todas as regiões do Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. Então, foram muitas toneladas de alimentos levados a quem precisa, né? E
tem uma frase que diz que solidariedade não é dar o que sobra, né? E sim partilhar o que a gente tem. Então, eu gostaria de agradecer com essa frase e me colocar à disposição também para o que precisar aí. Eu queria pedir para te depois botar no nosso movimento as mulheres por charqueadas, Priscila, essa questão, né, do site lá da... Coloco sim. Coloca lá para nós, tá? Claro. E convidar, né, também a Mariana aí para fazer parte do nosso movimento, né? Nós estamos se criando, né, as mulheres por charqueadas aí para tentar ajudar, né, as outras que não têm acesso a tudo que a gente possa estar garantindo. Mariana, vai lá. As minhas perspectivas para 2020 é que a gente vai continuar em casa. Então, fiquem em casa. Porque a vacina vai demorar para chegar, demora muito tempo para fazer uma vacina que seja segura, né, de se usar. Então, não adianta pensar que agora que está piorando toda a situação, que a gente é o epicentro do Covid, que a gente tem que reabrir as lojas. Não abre a loja. Fica em casa. Senão tu vai morrer e tu não vai ter como cuidar da loja, né? Pelo amor de Deus. E em relação às minhas vontades, eu espero que o governo caia. Eu só tenho apenas um desejo, né? Se é pedir muito. Um desejo. Tem um impeachmentzinho de novo, a gente tá acostumado já. A encomenda. Derrubar a PEC e o presidente. Pronto. Isso aí. O presidente e o vice, por favor, é a chapa inteira, senão vai ficar pior. É a chapa inteira. Correr, o bicho pega. Eu só queria colocar também, que eu esqueci de falar antes, que a gente está usando muito essa tag nas nossas áreas de comunicações, que é fique em casa, mas não em silêncio, né? Então, referente a poder estar na mídia, continuar divulgando, enfim, o que precisar, né? Então, não ficar em silêncio. Isso aí. Daniel, fala tu, Daniel. Então, encerrando a minha fala por hoje, eu gostaria de agradecer o convite, né, por participar. Todas as pessoas que nos assistiram. Dizer para o jovem, não só para o jovem, mas todo o público, que não é chato usar máscara, não é feio, é um EPI de proteção, não só para nós, mas para o pessoal também. A gente tem familiar em casa. Não é, eu não vou usar máscara porque eu não quero, eu não preciso, se acontecer comigo, não. Tem gente na rua, tu tem familiar em casa, é importante usar, é ruim. E eu tenho certeza que a máscara é muito melhor do que uma intubação no hospital. Então, por favor, usem máscara. E a gente nunca sabe quem é que tá doente, né? Não tem como saber. Exatamente. Então, se tu não tá usando máscara e uma pessoa doente também não, ela vai te passar e aí acabou. Exatamente. Nós que subimos a saúde, né? Então, vamos se cuidar, ajudar nós a manter nossas vidas, porque a gente está lá na linha de frente, né? Estamos lá trabalhando para garantir, né, que a população possa ter o melhor atendimento, né? Fernando, vamos lá, Pierre, como se diz? Assim, eu só acho que eu tenho uma visão muito otimista. Eu acho que a gente vai aprender muita coisa, está aprendendo muita coisa, acho que a gente vai conseguir aplicar. Eu tenho muita esperança, muita fé na juventude. Às vezes pode parecer uma ilusão, mas eu vejo tanta gente boa, cara, do meu lado, tanta gente que acredita num lugar melhor, sabe? E eu acho que a gente tem que tentar espalhar mais essa esperança, porque eu acho que é possível, de verdade. Eu acho que a juventude sempre vai ter essa esperança, e a gente tem que fazer ela se tornar realidade. A gente já vem lutando há tanto tempo, né, por diversas coisas, e muitas a gente consegue, e muitas ainda não. Mas eu, de verdade, eu acredito que depois desse período a gente vai ter pessoas mais fortes, pessoas mais conscientes, e eu acho que a gente tem um papel fundamental de espalhar a informação, de espalhar o que a gente deve fazer pelo nosso país. Eu acho que não tem muito certo e errado, mas acho que lutar pelo que a gente acredita é muito importante. A gente viu aí nas últimas eleições, vou dar um exemplo assim, né, um monte de voto branco e nulo, porque as pessoas estão perdendo a esperança, perdendo a fé, né, em esperança de mudar. A gente já vê tantas coisas acontecendo há tanto tempo, né, falando de corrupção, enfim, de N coisas, e as pessoas estão realmente desacreditando que a mudança é possível. E, para mim, sempre é possível, e eu acho que a gente tem que tentar reacender isso, né? E eu acho que um momento de crise como esse é uma oportunidade única, talvez, em décadas,
né? Talvez a gente consiga criar, a partir de agora, uma geração mais consciente, mais forte, que participe mais politicamente. Que, gente, querendo ou não, a política, por mais que a gente tenha essa visão suja, é o que move o país, né? É onde são tomadas as decisões. A gente viu aquela reunião ministerial do homem branco, que é a nata da decisão de todo o país. A gente viu o absurdo que é. A gente viu a conversa das pessoas mais poderosas do país. E aí pensa, pô, bem que a gente é novo e tal, e a gente tem muita perspectiva quanto à vida, assim, mas será que tá certo isso, né? Será que é certo o ministro do Meio Ambiente falar o que ele falou? E entre outros, enfim. E eu acho que a gente tem que se indignar com isso. A gente tem que entender que a gente pode, que é voto. Que eu entendo que o Deus do dinheiro tá por trás, mas é voto. E o voto é o povo, e a gente é o povo. E eu acho que a gente tem muita força, muita energia, vai ter que se gastar muita energia, mas a gente tem força para levantar essa bandeira e lutar pelo que a gente acredita. E é isso. Nossa, eu até me arrepiei aqui. O Henrique disse para ti não ver vir o vovô, como se diz, né? Hoje não. Hoje não. Eu queria, né, assim, a gente podia passar horas aqui falando, tem 500 assuntos, né, debates, milhões de debates, mas a gente precisa resgatar essa força, Fernando. Eu te agradeço, né, por fazer essa fala final, assim, porque eu tenho muita esperança em vocês, né, assim como militante também, que sempre fui jovem, né, dediquei minha vida para a sociedade, né, dedico ainda muito da minha parcela, de nós, da minha família, porque e luto por isso, né, assim, para que as pessoas possam ser mais solidárias, né, isso que a Jaque falou, pena que ela não está aqui agora para encerrar, eu queria que ela voltasse para nós encerrar todo mundo junto, mas ela disse que a internet estava ruim, né, a gente precisa acreditar que nós precisamos nos ajudar, e nos ajudar é respeitar. Quando a gente vê tudo que a gente viu essa semana com essa reunião ministerial, a gente não pode aceitar que nós tenhamos pessoas nos espaços de poder governando as nossas vidas, né? Desrespeitando totalmente a natureza, a sociedade, as pessoas, a juventude, as mulheres, né? Então, assim, essas falas não comportam num país tão grande, né? Com uma dimensão e uma capacidade enorme nesse planeta, a gente precisa recuperar isso. Eu acho que vocês têm um papel fundamental. Essa noite, para mim, né, fecha super bem. Do que eu vivenciei até agora das lives, dizer que a emoção é grande, né? O pessoal da LGBT foi maravilhoso também. E vocês também nos trazem aquela luz de esperança, né? Aquele sentimento, assim, que a gente não está sozinho, porque é muito difícil também para quem é líder fazer essa caminhada, não é nada fácil, né? Então, a gente precisa saber que tem pessoas próximas, que nem diz o Fernando, que estão junto com a gente, mesmo que seja no virtual, né, trabalhando arduamente, defendendo o SUS, né, Daniel, defendendo tudo que a gente possa estar acreditando. Então, eu queria agradecer de coração vocês, né, por estar aqui hoje, no sábado. A nossa live, ela fica, né, rodando lá na página, e depois o pessoal vai lá comentando, vocês podem comentar com o pessoal ali. O Pedro Vacher até entrou ali agora e disse, não abandone a luta, né? Continue na luta aí para Boa, gente... Pedro, isso aí. É isso aí, então a gente está junto, né? O Matheus caiu, né? Mas não sei onde foi o Matheus, caiu o Matheus. Queria agradecer a vocês a todos e que a gente possa estar se falando mais vezes. Esse é só o primeiro encontro de muitos que a gente vai estar... Nós vamos deixar o grupo para a gente poder estar continuando a nossa caminhada para fora, né, da rede e na vida real, como se diz, né? Não como o contato, que nem diz a Mariana, que a gente poderia estar tendo, né? Eu também não imagino que isso mude tão cedo, não vai mudar tão cedo, mas que vai nos dar aquela saudade e a energia de poder um dia a gente estar se abraçando aí de novo, né? Estar se encontrando mais próximo e poder conviver com as pessoas que nos fazem fortalecendo, né, essa caminhada de luta. Então, bom fim de semana a vocês todos e que a gente possa estar aí junto de novo, logo próximo no nosso município, no Parcão, no rolê, como se diz, né? É verdade, coisa boa. Um beijo para vocês. Grande abraço. Beijo. Até mais, gente.